Olá, meus amigos, um abraço. Nós, os intrometidos, estamos no ar. Não é segunda-feira, não é o dia normal da exibição do programa Intrometidos, mas nós estamos ao vivo a partir de agora, trazendo as informações, as revelações, o detalhamento da terceira fase da Operação Calvário, que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira. Logo cedo, 6 horas da manhã, a gente já tinha nas ruas de João Pessoa, da cidade de Souza e também de Santa Cruz, a Operação Calvário, a terceira fase. Promotores do Ministério Público da Paraíba, acompanhados de policiais, cumpriram mandados de busca e apreensão em salas de propriedade da secretária de Administração do Estado da Paraíba, Livânia Farias. Salas em um edifício na Avenida Epitácio Pessoa, digamos assim, Helder, não sei se poderia chamar a Avenida Paulista de João Pessoa, a avenida de prédios, de espaços caríssimos, e houve até um episódio de que uma das salas, ou duas das salas da secretária de Administração, de propriedade dela, uma ou duas salas, acredito que foram duas salas, estavam alugadas, estavam locadas pela deputada Cida Ramos. Então, houve a divulgação de busca e apreensão em um escritório da deputada Cida Ramos. Daqui a pouco a gente vai explicar isso aí. O que é que quem está agora acompanhando o programa precisa saber que não foi divulgado ainda? E que a gente tem esse compromisso com vocês, de tocar nos assuntos mais sensíveis, mais delicados, mais polêmicos. Por exemplo, Rodolfo Pinheiro Lima e Helder Moura. A operação foi deflagrada na manhã de hoje. 24 horas, pouco mais de 24 horas antes da deflagração da operação, Livânia e o ex-governador Ricardo Coutinho saíram de João Pessoa e foram para Brasília. Aí, cada um faz sua análise. A informação que eu tenho é que o ex-governador Ricardo Coutinho voltou com os advogados hoje, de Brasília. E que Livânia também tinha programado para vir com o ex-governador e com os advogados. O que aconteceu para Livânia cancelar e não vir mais, não voltar mais para João Pessoa no voo em que vieram o ex-governador Ricardo Coutinho e os advogados, que 4 advogados foram com o ex-governador e Livânia para Brasília. Então, a partir das informações de Leandro, o Ministério Público, através do GAECO, solicitou ao desembargador Ricardo Vital e ele expediu os mandados de busca e apreensão e chama muita atenção alguns deles. Nós vamos tratar daqui a pouco, vamos falar da fala, Helder e Rodolfo, a fala até certo ponto irônica, do Coloral. Coloral disse que ficou chateado porque chegaram muito cedo na casa dele. Mas, rapaz, numa situação daquela, o cara solta uma declaração, eu digo, esse cara está no mundo da lua, não está percebendo o que está acontecendo. Ou então, ele disse, não, eu tenho um terreno no cemitério, tenho um terreno no loteamento, no condomínio, eu tenho um terreno aqui, comprei com meu dinheiro. Bem, é a fala dele. As buscas, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de propriedade da secretária Livânia Farias, do ex-esposo dela, de irmãos e de sobrinhos. Além, tem um certo mistério aí em relação a um advogado também que foi expedido o mandado de busca e apreensão, é o Saulo Pereira. A história do Saulo Pereira. Daqui a pouco Saulo Pereira está no Rio de Janeiro. Então, ficou uma dúvida se, em relação a Saulo Pereira, foi mandado de busca e apreensão ou foi mandado de prisão. Tem uma dúvida que nós, os intrometidos, vamos trazer. E a casa que se via como a espécie de Casa da Moeda, o Banco Central, o cofre. O cofre que guardava, não sei se as caixas ou os maços, pacotes de dinheiro. Acho que era a filial do Banco Safra. A filial do Banco Safra. Era no Costa e Silva.
Costa e Silva é um bairro que fica na periferia de uma pessoa, na saída para Recife, do lado esquerdo, e lá na rua Deputado Luiz Inácio Ribeiro Coutinho, número 83. Essa casa, ela foi alugada por uma senhora que era cargo comissionado na Procuradoria-Geral do Estado. Mas eu tentei contato com a Procuradoria, com pessoas que eu conheço que trabalham lá, e as pessoas disseram que nunca viram essa senhora trabalhar lá na Procuradoria, onde o chefe é o Procurador-Geral, naturalmente, doutor Gilberto Carneiro. Pois bem, vamos trazer já boa noite dos companheiros, e daqui a pouco a gente vai trazer as revelações da terceira fase da Operação Calvário. Helder Moura, começa com você. Marcelo, boa noite, um abraço a você, um abraço ao nosso amigo, um dos mais obstinados que eu já conheci, uma das mais obstinadas pessoas que eu já conheci, que é o Flávio Rodolfo Pinheiro. Graças a ele é que a Operação 10 que está finalmente chegando aos seus derradeiros momentos e certamente irá produzir também um grande escândalo aqui na Paraíba. Aliás, já é um escândalo, vai produzir efeitos que vai tirar o sono de muita gente, vão tirar o sono de muita gente. Um abraço a Charles, meus cumprimentos às pessoas de casa, porque é graças a elas que nós estamos aqui numa quinta-feira à noite, quando poderíamos estar fazendo outras atividades. Marcelo, eu vou iniciar, queria pedir permissão para falar aqui dar algumas boas noites de algumas pessoas que estão nos acompanhando, mas antes eu vou citar aqui um trecho da decisão do doutor Ricardo Vital de Almeida, que é o desembargador relator da Operação Calvário, que hoje teve a sua terceira fase, em que ele acrescenta dentro da sua sentença, da sua decisão, um trecho que me chamou muita atenção, Rodolfo e Marcelo, é que fala aqui de Haroldo Rivelino da Silva, um craque, não de futebol, me parece, mas vem a ser irmão de Livânia Farias, a secretária de administração, é que ele teria comprado uma caminhonete com dinheiro de propina, segundo a delação do ex-assessor de Livânia, e ex-braço direito dela, o Leandro Nunes Azevedo. E aqui o trecho diz exatamente o seguinte, que essa caminhoneta, por estar em nome da sobrinha, chamada Gabriela, você veja, na operação de hoje, os mandados de busca e apreensão foram majoritariamente em casas de parentes próximos da secretária Livânia, né? Então diz aqui o seguinte, o envolvimento dos parentes direto na aquisição de uma caminhoneta top de linha, viu? Você devia ter uma, Rodolfo, que é realmente muito confortável o veículo e tudo, para você que anda muito atrás dos processos, seria muito bom. Deve ter um ar-condicionado muito bacana, um carro muito confortável. Rodolfo, eu vou logo lhe prevenir, não entre nas provocações de Helder Moura. Então vamos lá. Que essa caminhoneta pode estar em nome da sobrinha chamada Gabriela, que ele comprou, o Rivelino comprou, a caminhonete e não pagou. Olha, veja só o que aconteceu, né? Ele comprou e não pagou. E é uma caminhonete que eu procurei saber o preço dela no mercado, ela chega a em torno de 180, 190 mil reais. Que o dono foi atrás de Livânia para cobrá-la, que faltava pagar cerca de 60 mil, que era uma Nissan Frontier Ataque. Que o colaborador foi deixar o dinheiro. O colaborador, no caso, seria o esposo da funcionária que você falou, a Maria Laura Caldas Carneiro, que era quem alugou aquela casa lá no Costa e Silva, não é isso mesmo? Que é assessora do Procurador-Geral do Estado, doutor Gilberto Carneiro, que até agora não se manifestou ainda a respeito da participação da sua assessora nessa operação de hoje. Que o colaborador foi deixar o dinheiro, que não sabe o seu nome, que é um particular de Souza, que não sabe dizer o nome dele, que não sabe dizer se era o antigo proprietário do documento, mas acredita que sim. Então isso aqui faz parte da decisão do doutor Ricardo Vital, que me chamou a atenção, porque veja como a julgar como verdadeira, é claro, a gente tem que entender que, a partir do pressuposto de que a delação de Leandro Nunes Azevedo é totalmente verdadeira, então, sendo totalmente verdadeira, veja que se montou um esquema para aquisição, não apenas de casas, pagamento à vista, como foi o caso daquele imóvel, foi para 400 mil, que, aliás, ela própria assumiu que realmente comprou a casa, que, apesar de dizer que o dinheiro não era de propina, mas também outros bens, como automóveis de alto luxo, como essa caminhoneta Nissan Frontier Ataque. Quer dizer,
Olha, pela impressão que a gente leu o documento, a impressão que ele tem, Marcelo, não sei se você teve essa impressão também, isso é apenas a ponta do iceberg. Quer dizer, imagine até onde essa operação vai, imagine o tamanho do patrimônio que foi levantado com esse dinheiro, supostamente, é claro, a gente fala sempre do pressuposto que a delação de Leandro é verdadeira, porque se não fosse verdadeira, ou se não tivesse foro de verdade, provavelmente o desembargador não iria chegar e botar o nome dele nesses mandados de busca e apreensão. Eu acho que merece um tópico essa frase que você pensou dessa sua análise. Se toda a delação de Leandro é verdadeira. Merece uma análise específica sobre isso aí. Sim. E eu vou logo ali atrapalhando um pouco nessa tese, mas veja bem, se alguém faz uma delação e está fornecendo, digamos, detalhes importantes para a investigação, está dando detalhes, está dando provas. Charles, parece que o doutor Gilvan acabou de chegar. Doutor Gilvan. Um dos dois. Eu não sei se ele chegou com a caminhonete. Na Nissan. Eu tô curioso para saber se ele veio de Nissan. Ele ou o Maurílio, não sei, é um dos dois que chegaram agora, os dois. Sim, Marcelo. Então veja, o que a gente sabe é que a delação durou mais de 10 horas. Não é isso mesmo? Não tenho a quantidade de horas precisa. Mais de 10 horas. Isso aqui é apenas um trecho de minuto. É apenas um pequeno extrato do que foi a delação de Leandro, que está levando a esses resultados aí. O que nos faz supor que vai ter ainda a Operação Calvário 4, Operação Calvário 5, toda a Via Cruz. Como é aquela Via Sacra, que são 12, né? Tábuas, né? Ou são 10 tábuas, a Via Sacra. Não é? Vocês que são 7. Não. Qual é? A Via Sacra? Só 7 não, né? A Via Sacra. Gilvan, você que é? São 14. Nem acertou eu, nem você. 14. Então, a gente está levantando aqui o seguinte. Não é nossa, 13 pro resto. Então, veja. Eu estava dizendo aqui o seguinte, Gilvan, e vou lhe provocar assim que você chegou. Primeiro, para saber se você veio de Nissan Frontier Attack, que é aquele carro que foi adquirido lá no âmbito lá de Souza. Um carro de alto luxo e tal. De carro blindado. Segundo, isso aqui, pelo que faz a gente supor que é apenas a ponta do iceberg do que tem muito mais. Então, veja. Então vai ter a operação 3, 4, 5, toda a Via Sacra, né? O Calvário completo. Você a Lava Jato já está em quase 40, né? 60. 70 já? 60. Então veja. Eu citei aqui, João, um trecho da sentença do Dr. Ricardo Vital de Almeida, e a gente tem que destacar assim, a coragem dele. Quem sabe a Paraíba dos últimos tempos, como é que funcionavam essas questões no judiciário, né? E a gente tem que louvar, de certa forma, a coragem dele de estar dando andamento a essas questões, como também do Dr. Otávio Paulo Neto, porque, de fato, esse pedido de mandado de busca e apreensão devem ter sido solicitados por ele. Obviamente, despachados pelo doutor. Ministério Público. O Ministério Público é quem faz, né, quem requer os mandados. Então, veja, imagina o clima que está dentro do Ministério Público, que passou 8 anos, a gente sabe em que circunstâncias passou, e chegar ao ponto de, inclusive, fazer uma homenagem, concedendo ao governador a sua maior honraria. Amanhã, como ficará isso, hein? Não? Quer dizer, eu acho que essa honraria, dizendo nos próximos dias. Eu estava hoje conversando com uma pessoa ligada ao Ministério Público, eu disse, eu acho que alguém vai ter que pedir o cancelamento, a suspensão dessa honraria, porque daqui a pouco vai ficar muito mal para o Ministério Público. Quando a população, essa informação for bem massificada, como é que o Ministério Público vai ter o total desprendimento, né, Marcelo, de perseguir todos os passos dessa operação envolvendo o ex-governador ou não? Ninguém sabe se ele está envolvido aqui, que até agora não está, né? Até agora quem chegaram apenas a seus ex-assessores, auxiliares muito próximos. Livânia era muito próximo do ex-governador, Gilberto Carneiro, e hoje a assessora dele está aqui citada, né? Casa dela foi visitada, né? Houve uma visita lá, não sei se receberam com um cafezinho. Lá em Souza, o vereador recebeu com dose de ironia. Foi o Coloral Júnior. Né? Pois bem, então é apenas um aperitivo para abrir o programa de hoje, Marcelo. A partir disso aí, agora eu peço as vênias a Gilvan para penetrar aqui, Gilvan. Você deixa, né, Gilvan? Ele recebeu alguns influxos, ele recebeu. Eu disse ao Rodolfo que não aceitasse o embalo dela, né? Sandro Moreto, boa noite, amigos intrometidos. Essa quadrilha do PSB está acabando com a Paraíba, as autoridades não estão nem aí. Socorro Muniz, boa noite a todos. Marlindo José, boa noite. Tiago das Neves, que... Fernando Estevão, tem alguma coisa com o pastor Estevão? Acho que não, né?
programa começar na hora. E agora a gente já está com quase 100 pessoas. Está quase chegando no começo do programa. Geraildo Santos, vamos que vamos. Vanberto Dias, boa noite a todos. Vanberto Dias, os vampiros estão atrapalhando. Gilvan Freire, você vai falar sobre esses vampiros? Você também? Flávio, Rodolfo. Edson Petrone, boa noite. Alexandre, boa noite, povo intrometido. Edivan TT aí, tá aqui aplaudindo no começo do programa. Edivan Teté. Sérgio Silva, onde está o Gilvan? Pronto, acabou de chegar. Ele chegou aqui, Gilvan, ele chegou meio nervoso, mas acho que ele está bem frio, acho que ele veio do ar-condicionado realmente. Antônio Carlos Soares Dias, acho que o Bauru chegou agora. Depois do STF liberou geral, não vai dar em nada, o TRE não consegue julgar em 4 anos. Tá dizendo aqui que o som tá péssimo. Estão dizendo aqui, o som tá ruim. O TRE não consegue julgar em 4 anos de eleição, imagine essa roubalheira, Marcelo José. Marcelo José, que é o seu chará, dizendo boa noite. Anderson André, boa noite. Marcelo, hoje vou tentar dar maior e melhor atenção aos senhores e senhora, tá aí coisa. Gilvan e Janildo estão vindo. Janildo disse que chega daqui a pouco. Maurílio está chegando também. Disse que vai trazer vai trazer. Chegou agora. Ele vai Deve ser Janildo. É Janildo. Maurílio disse que vai trazer um convidado. Antônio Carlos Soares Dias, sem áudio. O áudio é muito ruim. Charles, está dizendo aqui que o áudio está ruim? Aí voltou. Aí, aqui só estão falando do áudio ruim, viu, João? Deixa eu trazer agora Rodolfo. Pronto, a cunha Rodolfo aí. Rodolfo, boa noite, camarada. Boa noite, bem-vindo aqui. Obrigado por aceitar o convite para integrar esse bate-papo aqui dos intrometidos. Rodolfo, que Maurílio está chegando, viu? É Janildo. Boa noite a vocês, boa noite a Marcelo. Eu quero saber se você veio de San Frontier Ataque. O que eu tenho percebido, e visto é que ninguém se defende com silêncio. Eu não consigo entender alguém que consegue se defender com silêncio. E o silêncio tem sido uma constante nesse processo. Eu lembro que em janeiro, quando o governador João... Alô? Tá. Alô? Pra cima, tá ligado? Alô? Tá, isso. Né? É o que eu estava repetindo aqui, o Helder. Eu não consigo entender alguém que consiga se defender com silêncio. A menos que não tenha do que se defender. O silêncio é válido só para esse momento. Eu percebi uma coisa no começo. João Azevedo, o governador, quando ele nomeou os secretários do governo anterior, ele disse que isso era uma continuidade, é uma coisa que estava dando certo. No dia que estourou aquela gravação, que todo mundo já sabe, o que aconteceu? Ele foi entrevistado numa homenagem que ele estava... No evento que ele estava... Estão reclamando do som aqui, Charles. Estão reclamando do som. Está dizendo que está muito ruim hoje o som. Não sei... Deixa eu... Pega... Alô? Sérgio Silva, Alexandre Basílio, um abraço. Edson Petrônio. Pronto, Canrobert Oliveira está dizendo o seguinte, melhorou o som. Pronto. Então, Canrobert é nosso delegado, é isso? Eu não sei se é Canrobert. Canrobert foi delegado? Não, mas pode ser Canrobert Oliveira, não sei se não... Então, resumindo como primeiro destaque, Marcelo, o que eu tenho percebido é que o atual governo ele tem se fechado muito em dar esse tipo de esclarecimento à sociedade. Eu vi hoje uma nota do secretário de Comunicação, onde ele dizia que o governo está focado no trabalho. Como se o que está acontecendo, essa enorme vendaval que está acontecendo, fosse uma das coisas mais simples do mundo. Então, eu acho que o governo está perdendo força, eu acho que as coisas precisam ser mais claras, e volto a repetir, eu não consigo entender alguém que se defenda do silêncio. E eles estão se defendendo com silêncio. Eu acho que está na hora do governo tomar uma atitude mais drástica. Maurílio chegou, parece que ele... Maurílio, sim, veio de Nissan. Foi, Maurílio? Aquela caminhoneta... Primeiro, não. Eu quero aqui pedir desculpa porque eu estou muito feliz hoje, sabe? Vou ganhar mais um bisneto. Não. Já nasceu? Eu vou ganhar mais um bisneto, uma bisneta que... Eu vinha pra cá e meu neto ligou pra mim, vovô, venha pra cá que a minha mulher tá sentindo dores pra ter filho e tal. Aí eu voltei, quando cheguei no caminho, aí eu cheguei, disse, não dá nem pra esperar pra terminar o programa e tal. Quando eu cheguei lá, ele disse, realmente ela tá, começa essa história. Mas aí eu disse, qualquer coisa você me liga que eu deixo lá o programa e venho Você embora. veio hoje de Galo de Campina, foi? Foi vindo. Pelo meu cucuruto está. Não, eu vim hoje meio puto, sabia, Gilvan? Você não pentear, tá ficando pior. Eu vim hoje meio puto.
Primeiro, você sabe... O som agora ficou bom, viu? O som Você sabe ficou que eu bom. tenho o hábito de acordar às 4 da manhã para ouvir o Hora 1. Eu só assisto a Globo. O resto ninguém me faça censura não, porque eu acho que se você pegar as empresas de comunicação no Brasil, jogar numa latrina, não faz falta. Se você tirar a Globo, acabou-se comunicação no Brasil. Porque todo picareta fala mal da Globo. Lula falava mal da Globo, Fernando Henrique falava mal da Globo, Sarney, todo mundo. Porque quando o cara tá ruim, aí acha que a culpa é da Globo. Quando o cara tá bom, não. Aí acha que a Globo é uma maravilha. E eu continuo sendo Globo em qualquer situação. Pois bem, aí resultado. Estou assistindo lá o jornal, termina, começa daqui e tal, aí a menina vai e anuncia, inclusive, a prisão da secretária. Foi anunciado, não foi? Foi. E aí o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi ligar pro dono da empresa. Tava dormindo. E tá nos ouvindo agora, eu aproveito para mandar um abraço aqui para ele. Aí... Um abraço para você, Barconi e o filho dele, Márcio Paiva, lá da Fazenda. É verdade. Terra Santa, que você E não foi lá eu pro tô dia devendo aqui. Nem você, nem Janildo. Eu tô devendo aqui um abraço ao pessoal de Campinas que está nos ouvindo. E a quadrilha lá de Souza, que também está nos ouvindo. Tem o pessoal do bem e tem o pessoal da quadrilha. E os quadrilheiros ouvem a gente? Claro. E é? Fizeram festa, tomaram uísque. Tomaram uísque do caríssimo quando você disse aqui que o Ministério Público não ia fazer nada. Foi. Mas o que eu fiquei puto mesmo foi o seguinte, né? Essa parte aí vamos pular porque não rende muito. Foi a cara de pau, velho, daquele vereador de Souza, de afrontar a justiça. Ele não tem cara de pau, não, ele tem cara de coloral. Não, ele tem cara de pau. Não, porque o cara, a polícia vai lá, bate na tua porta, colorido, pau colorido, amanhecendo o dia. Calorífico. Certo? Açafrão, né? Aquilo não é coloral não, aquilo ali deve ser, sei lá, uma tinta de péssima qualidade. Pois bem, veja só, a polícia chega às 6 horas da manhã cumprindo o seu papel. Podia ser na minha casa, na casa de Giovana, na casa de Helder, na casa de qualquer um, a polícia está cumprindo o seu papel. Aí o cara chega cinicamente, velho, e diz: só achei ruim uma coisa, porque chegaram muito cedo. Quer dizer, o que era que ele queria que marcasse a hora dele chegar. O cara pronta, faz toda a safadeza que pode fazer e tal, entendeu? Aí vem dizer: eu ganho dinheiro, meu salário, e se eu quiser comprar terreno no cemitério, eu compro, se eu quiser comprar terreno não sei aonde, não sei. Quer dizer, numa total falta de respeito, primeiro com a justiça, porque a polícia está ali cumprindo uma determinação da justiça. Aí, então vai bater na porta de quem é acusado de cometer qualquer irregularidade e vai ligar para lá. Só, fulano, acorda que eu estou chegando aí de 6 horas da manhã. Eu te confesso, Marcelo, com toda sinceridade, eu tenho dito aqui, e você tem, em parte, às vezes, concordado comigo, outras vezes, Gilvan, Helder, às vezes, discorda, tal e tal. Eu acho que essa operação veio muito atrasada. Muito atrasada. E aqui, doutor Otávio, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu acho que o senhor tem que ter mais cuidado. Porque os grupos de WhatsApp, todos eles estavam anunciando essa operação. O que eu achei muito estranho. Todos eles, que têm participação de jornalista, todos eles estavam anunciando. Então, tem alguma coisa errada. O senhor está fazendo o seu trabalho certo, parabéns. Eu até peço desculpa aqui ao senhor, com toda a sinceridade das críticas que eu lhe fiz aqui. Cobrando ação, tal e tal. Eu sou muito homem para pedir desculpa aqui ao senhor, porque, na verdade, as informações que me chegaram é que o chicote está na sua mão mesmo. O senhor tem agido como deve agir, tá certo? Agora, o senhor precisa ter cuidado. Porque um fato me chamou a atenção. Por que o governador, o ex-governador, acompanhado de advogados e da figura principal desse rolo, viajaram para Brasília às pressas? Isso é um primeiro sinal. Segundo, porque jornalistas estavam colocando em grupo de WhatsApp que essa operação ia acontecer hoje. Terceiro, a operação que fizeram na casa lá do Costa e Silva, entendeu? Foi o que aconteceu. A polícia, quando chegou lá, só encontrou aquelas ligazinhas de enrolar dinheiro
e os papéis que circulam, os pacotes de dinheiro, os maços de dinheiro. Então, é evidente, Gilvan, que o dinheiro estava lá. E alguém levou, porque deixou a liga e deixou os papéis. Não, a reportagem da Cabo Branco, da TV Cabo Branco, o repórter que esteve lá, não sei o nome dele, ele conversou com os vizinhos, e os vizinhos testemunharam. Não, ia chegar lá. Houve uma imensa Tá mobilização. dizendo, ia chegar, então ia chegue. chegar. Então chegue. Ia chegar. E aí o seguinte, quando o repórter vai ouvir a vizinhança diz, primeiro a mudança repentina, né? Da figura que morava naquela casa e que vai morar numa outra casa no mesmo bairro com aparato de segurança que Marcelo teve lá e pode testemunhar, não é, Marcelo? Você não teve lá, não, fazendo foto quando a polícia passou lá e tal, depois que fizeram a operação? Ou não? Eu passei lá. Pois é. E aí o que o Marcelo disse a mim... Eu fui ver a estrutura da casa. É um negócio... Quando eu li o endereço, Rua Deputado Luiz Inácio Ribeiro Coutinho, número 83. Quando você vai daqui para Recife, na BR, você faz um retorno ali e entra no Costa e Silva. Quando você entra no Costa e Silva, é a segunda rua à esquerda, logo no início. É uma rua simples. E o que é que lhe chama a atenção? Chama a atenção é que é uma rua de casas simples e aquela casa lá no meio da rua, ostentando com um farol, uma iluminação muito forte em cima, muito forte a iluminação, um refletor muito forte para frente da casa, a casa inteira é iluminação completamente diferente, câmeras de alta resolução, portões com controle remoto, tanto o portão da frente, o primeiro portão para acesso dos veículos, como o segundo portão, que é aquela grade. Aquela grade, geralmente, você tem o primeiro portão para o carro chegar na garagem, depois tem a grade. Você abre a grade para entrar na sua casa. A grade também no controle remoto. Enfim, quando surgiu que aquela casa era a casa onde morava a Laura Caldas. Maria Laura Caldas. Almeida Carneiro. Mas, Marcelo, só um momento, só para eu concluir, eu não quero nem saber o nome de quem porque era. na hora que você tocou, disse que eu fui lá, eu tive que contar os detalhes. Porque quando você disse a mim isso, então eu passei lá para ver a casa. E realmente é um direito seu, de qualquer outro jornalista, depois que acontece um negócio desse, o cara fica curioso e passa, tá certo? Agora é o seguinte, aí a polícia chega lá e encontra só os papéis que rolam os maços de dinheiro e as ligas, tá certo? E a vizinhança dizendo, não, semana passada foi uma movimentação muito intensa aqui, de carro entrando e saindo, levando documento, tal e tal e tal. Então eu queria chamar a atenção aqui do pessoal do Ministério Público, que tem feito um trabalho extraordinário. Tá certo? Tem que ter mais cuidado com essas ações, Giovanni. E não pode demorar muito. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui à Justiça da Paraíba. Por que essa mulher ainda está solta? Por que foi que esse vereador de Souza, ao invés de ser preso para ficar desafiando a justiça, também não está atrás das grades? Porque, meu irmão, o que eu já soube com relação a esse cidadão era um pé rapado que não tinha nada. E, de repente, começa a ostentar, dizer descaradamente numa emissora de televisão, eu ganho meu dinheiro, se eu quiser comprar terreno no cemitério eu compro, se eu quiser comprar em loteamento eu compro, se eu quiser fazer isso, se eu quiser fazer aquilo. Claro que se você tem dinheiro e você quer comprar um terreno no cemitério, onde quer que seja, é problema seu. Agora, a questão, meu irmão, é saber como você ganhou esse dinheiro. Tá certo? E aí todo grupo envolvido com essa cidadã está sob suspeição. Acho que, no mínimo, esse indivíduo devia respeitar a polícia que estava fazendo o seu trabalho, a justiça que determinou a busca e apreensão na casa dele, porque eu tenho 62 anos, até hoje nunca a polícia foi na minha casa fazer busca e apreensão. Pode até ir amanhã, eu não sei. Tá certo? Mas só vai quando tem uma acusação grave, né, Gilvan? Quando vai tentar encontrar provas de que você cometeu algum ilícito. Então, eu acho o seguinte, primeiro ele disse que a parente dele estava forte como uma rocha, que ninguém mexia com ela. Helder, inclusive, trouxe esse vídeo, não foi, Helder? Thales mandou para mim, eu passei para você, e aí você publicou. Quer dizer, se não bastasse isso, no verdadeiro desafio a tudo que está acontecendo aí, o cara ainda tem a cara de pau, e eu sei que ele está nos ouvindo agora, entendeu? E eu espero, meu irmão, que você seja preso rápido,
que a justiça não demore muito em botar você na cadeia, não. Vou olhar para você saber quem é que está falando, tá certo? Eu espero que você seja preso logo. Primeiro, pela forma como você desafia a justiça, a polícia, o Ministério Público, enfim, todo mundo. Quer dizer, parte para aquele arrobo, Gilvan, como se dissesse, eu devo nada a você, rapaz, você veio fazer o que na minha casa? Isso é hora de você bater na minha porta? Você sabe quem sou eu? Porque isso se usa muito no interior. Ainda tem um detalhe. Principalmente quando o cara pensa que é uma autoridade. Maria, deixa eu ilustrar com mais um detalhe que é importante. Ele não abriu a porta. Aí os policiais foram atrás de um chaveiro para poder abrir a porta. Deviam ter prendido logo, né? Não sei por que não prenderam. Porque, entre outras coisas, aí está exatamente o descumprimento da ordem judicial. Né, ele disse que não ouviu. Quer dizer, lá foi a Operação Tempero. Não, ele não viu. Que ele, descaradamente, ele disse que dorme até, eu vou dormir 1h da manhã e acordo 10, 11 horas. Chegaram muito cedo. Quer dizer, doutor Otávio, quando o senhor mandar a polícia na casa desses pilantras, o senhor faça o seguinte, manda um telefone na véspera da ação. Olha, fulano, amanhã você acorda cedo que a polícia vai chegar aí. Porque eu acho que só está faltando isso, sabia? O que eles querem é isso. Isso é brincadeira, Gilvão, um negócio desse. É brincadeira. Ora, eu te digo com toda sinceridade, assim como todo paraibano, eu disse aqui no programa passado que eu não sou a favor da prisão de ninguém. Maurício, e nem estou pedindo aqui para ninguém ser Esse preso. Coloral é São Brás, é? Não. Lá do São Brás de boa qualidade. Não pode o pessoal dentro dessas coisas que ele não. Entendeu? Agora, hoje, Gilvan, eu tive a ousadia de mandar uma mensagem para o governador. Que eu vou contrariar Marcelo aqui. Eu estava sentindo falta. Eu continuo achando o governador um homem sério, um homem honesto, vítima dessa gangue que o circula. Tá certo? Você está se referindo Só a João Azevedo. Estou falando do governador atual. Do governador. Para mim, o que vale é o atual. Ele é vítima, mas é também beneficiado do esquema de corrupção. Para mim, ele continua sendo. A campanha dele vítima. Recebeu a propina da Cruz Vermelha. Para mim, ele é vítima. Eu conheço o João e hoje eu tive a ousadia de mandar uma mensagem para ele. E vou dizer a vocês aqui o que eu mandei para ele. Eu disse, João, é seu amigo Maurílio. Eu espero que ele ainda me tenha como amigo. Eu disse, olha, se espelhe no exemplo do senador Aloysio Nunes, que quando foi envolvido naquele episódio de São Paulo, teve a grandeza de pedir demissão do cargo que ocupava no governo do Estado. De Dória. Não esperou que Dória chamasse ele, nem dissesse a ele, entrega o cargo, não. E é uma questão de gravidade do mesmo tamanho dessa que tem aqui. Sim, mas você pode esperar isso desse pessoal? Não? Escute, mas eu mandei, fiz minha parte. Certo? E estou tornando público. Então, disse a ele, não assuma carapuço, não assuma culpa do que está acontecendo na Paraíba que você não merece. Entendeu? E mandei um abraço para ele no final. Ele leu, não respondeu, não é? Viu, não respondeu, é um direito dele. Eu soube que ele não gosta muito de estar falando nesse negócio de WhatsApp e tal, e tudo bem. Se fosse Bolsonaro, respondia com áudio. Era, mas acontece o seguinte, ele está certíssimo. Agora, eu fiz a minha parte, eu acho que na pior das hipóteses, esses secretários que estão enlameando o governo de João, que está começando agora, deviam ter a grandeza de pedir o afastamento dele para cuidar da questão jurídica dele. Não, eu discordo. Não, A prerrogativa de nomeação de cargos não é de secretário. O secretário não é auto-nomeia, é do governador. Eu sei. Você está transferindo responsabilidade. Não, Marcelo, a responsabilidade é do governador nomear Marcelo, o secretário. Eu não é o secretário que manda o governador demitir, sabe por quê, Marcelo? Porque se eu fosse governador, tá invertendo a lógica primeiro eu não consigo me eleger vereador, tá certo? Mas se Gilvan Freire fosse o governador e dissesse, não, o candidato é Maurílio, eu vou eleger ele governador. E eu fosse governador e acontecesse isso comigo, eu chamava Gilvan e dizia o seguinte, Gilvan, fica com a tua turma aí, porque eu vou demitir. Eu vou demitir, porque eu não vou levar a culpa. Pois é. Porque é o seguinte, velho. Porque João não faz isso? Fica difícil, já não dá mais para você defender João em lugar nenhum. A não ser a Assembleia hoje, que mostrou para que é que ela serve, quando ela se negou a aprovar um voto de aplauso ao Graeco. Que não era nada demais ter aprovado, tá certo? Mas aí a Assembleia preferiu ser conivente com o crime que está acontecendo na Paraíba. Quer dizer,
boa parte dos parlamentares, né? Porque teve uma parte lá que não vamos generalizar, tá certo? Mas então é o seguinte, não dá mais, João, não dá mais. Eu sei que talvez você não esteja ouvindo o programa, mas Luiz Torre tá, entendeu? Aquele secretário que foi expulso de um apartamento lá nos bancários, que hoje mora aí num apartamento milionário, também está ouvindo, que eu soube que ele é assíduo. Não dê bandeira. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Só tem uma bandeira que eu impunho que é do 13, entendeu? Então é o seguinte, esse pessoal está ouvindo e está levando para João, claro que está. E eu estou aqui defendendo os interesses da Paraíba e de um homem que, para mim, eu tenho ele na conta de um cidadão honesto. Mesmo às vezes, Marcelo não concordando com isso. Não, o pessoal no grupo está mandando um abraço para você, Pois é. inclusive, Maurílio. Ei, pessoal, eu queria comentar uma coisa aqui com vocês que alguns colegas me chamaram a atenção. Vocês viram, evidentemente, a sua... Primeiro, boa noite, Marcelo. Boa noite, Helder. Boa noite, Anildo. Doutor Gilvan, Maurílio, bisavô, mais aplaudido. É o bisavô, né? É o bisavô. Bisavô que só nega mais idade, né? Só tem 62. Só... pessoal, se vocês observarem com cuidado aquela imagem que foi colocada pelo eficiente jornalista Suetônio Sotomayor, um dos profissionais mais bem informados e sérios desse Estado, existe um detalhe naquelas etiquetas, um deles, inclusive a TV Cabo Branco trouxe e outras emissoras trouxeram, que é o fato das etiquetas serem do Banco Safra, que é um banco que nós não temos, salvo engano, eu posso estar enganado. Da Safra o ano todo, né? Que nós não temos aqui em João Pessoa. Tem? Então, olha só. Helder Moura já identificou que existe uma agência do Banco Safra na Epitácio Pessoa. Mas, mais do que isso, entre os papéis existem papéis carimbados e assinados. Ou seja, são papéis que saíram de um banco, que têm origem, que dá para saber exatamente de onde saíram. Então, eu estou imaginando, neste momento, uma cena que vocês vão imaginar junto comigo. Alguém deve estar reunido neste momento dizendo, mas eu não mandei tirar tudo de lá. Mas não tiraram. Mas esqueceram dos papelzinhos e alguém disse, mas doutor, o dinheiro nós tiramos. Mas não tiraram o elástico. Não, doutor, o elástico a gente esqueceu. E ali tem impressão digital, né? Ali fica a impressão digital. Vamos ajudar aqui a Polícia Federal e o GRAECO. Ali fica a impressão digital de quem assim, tirou o dinheiro. Então, assim, eu acho que por mais que o GAECO tenha chegado um pouquinho depois, eles têm, além de tudo, uma sorte muito grande. Porque ficaram elementos ali que, do ponto de vista probatório, são fortíssimos. Né? Nós temos registros de movimentação altíssima, nós temos resquícios de embala. Eu nunca peguei num papelzinho daquele que embala dinheiro. Nunca peguei. Porque eu vivo do meu salário, eu vivo do que eu ganho como profissional de imprensa. Eu ganho um pouco. Nem foi a assessoria da... Pois é. Mas eu queria que você Mas falasse... nunca peguei num bolinho Eu queria que daquele. você falasse também dos escritórios que a deputada, a candidata a prefeita, alugou também. Que ela agora está dizendo que não consegue convencer ninguém. Tem dados interessantíssimos. Um deles, eu tive a felicidade ou infelicidade de acompanhar o julgamento das contas da Cruz Vermelha. Acho que quase todos nós, por obrigação até de ofício, o fizemos, e tinha alguns dados interessantes. A mídia trouxe no mesmo dia, com bastante recorrência, a questão referente a um escritório de contabilidade, né, que custava por volta de 10 a 20 vezes o valor que o melhor escritório de contabilidade custaria. 29 mil. Ô, Genildo, você acha que qualquer contador aceita fazer conta desse tipo de gente? Mas, Maurílio, teve um dado pior ainda, que esse me deixou estarrecido, que esse é de uma área que eu conheço, porque eu trabalho tanto como assessor de imprensa, quanto jornalista mesmo de ofício. Sempre trabalhou para pessoas sérias, honestas. Exatamente. E aí o que acontece? Você pega uma empresa
de jornalismo, de assessoria de imprensa, e essa empresa recebe ao todo 4 milhões de reais para prestar assessoria de imprensa no Hospital de Trauma, sendo que o governo do Estado tem 4 jornalistas dentro do Hospital de Trauma com a função de fazer assessoria de imprensa. E o conselheiro nominando, quando pede para que seja relatado o serviço que foi feito lá, eles mandam comprovantes de atualização do site do Hospital de Trauma. Olha, é o seguinte, eu costumo brincar aqui e dizer, olha, se tiver precisando de alguém para atualizar o site do Trauma, a gente atualiza, não tem problema. Mas isso é uma pouca vergonha, gente. Sabe, passa do limite das... É uma empresa... agora, deixa eu ver, eu tenho até isso anotado aqui, mas Marcelo essa sabe, empresa... fica cavando tudo. Essa empresa, ela, para vocês terem uma ideia, ela está citada dentro da CPI das ONGs do Senado Federal, que era mais um motivo para que ninguém a contratasse. Espera aí, eu estou aqui com o nome dela. Vértice Associados, uma empresa de Brasília. Aliás, tudo que prestava assessoria de imprensa para a Cruz Vermelha era de fora. Não tinha nada daqui. Quando tinha daqui, ganhava uma ninharia. Quando tinha aqui da Paraíba, eram uns trocados. Epa, amigo, você está errado. Não venha com esse papo, não. Prestadores de serviço, porque os Sim, sócios do não, negócio não, porque teve gente que ganhou em caixa cheia. Eu estou falando aqui, por exemplo, que um dos exemplos que nominando deu foi esse dos contadores, e ele disse, olha, esse escritório, curiosamente, o último escritório da lista, é daqui de João Pessoa. Esse só ganha 3 mil. Agora, tu não acha que o Tribunal de Contas encontrou pouco, não, para o volume de dinheiro que foram repassados para a Cruz Vermelha, e eles só conseguiram encontrar irregularidade em quase 10 milhões, né? Foi um pouco menos do que isso. Olha, ele espera a devolução de 9 milhões e 800. Eu achei... Esse pessoal da Cruz Vermelha, na verdade, são eficientes. Amigo velho, eu achei vergonhoso. Você pegar uma mobilização de 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 100, porque já tem um mês de janeiro também, mais de 1 bilhão e 100 que foi movimentado na Cruz Vermelha, e você identificar problemas de apenas 9 milhões de reais, não dá nem 0,01%. Não, mas ali é referente ao exercício de 2013. Sim, Marcelo, e tem outros detalhes, Helder, também, que é o seguinte, ali é o que está flagrantemente gerando prejuízo. Porque, às vezes, eu contratei a empresa de Maurílio fez o contrato... Mentira disso, Marcelo, mentira disso. Eu contratei a empresa de Fulano fez o contrato e disse que era para fazer a manutenção dos ar-condicionados, e aí você entende aquilo como um serviço feito, que foi feito. O que eles estão identificando, Helder, aí é o que está flagrantemente dando prejuízo, sem qualquer convencimento, sem qualquer comprovação. Só um detalhe importante. O conselheiro nominando Diniz ainda teve o cuidado de enviar esse julgamento dessa prestação de contas para órgãos de fiscalização federais, estaduais, né? Inclusive para o Ministério Polícia Federal. Polícia Federal. Ministro Sérgio Moro, Ministro da Justiça. Maurílio conhece nominando aqui, e todos nós conhecemos, e ele é bastante amigo dele. Eu conheço nominando há muito tempo também, todos nós, mas eu nunca vi nominando apresentar um voto dele Tão indignado. Ele estava indignado. Nunca vi. Nesses anos eu tenho um detalhe para vocês, depois a gente pode... A coincidência da indignação dele aconteceu depois da Operação Calvário. Nominando é uma pessoa que eu tenho amizade com ele de muito tempo também, porque acompanho ele como deputado, como presidente da Assembleia, aliás, foi um excelente Mas pelo menos a posição dele é melhor do que daquele outro que fica levantando para eliminar. Mas, por exemplo, no caso desse de Flávio Rodolfo, você precisava, se você repetir, você vai ter vergonha do que foi dito lá naquele dia, no voto de nominando. Eu fiquei com vergonha dele, porque eu conheço ele, gosto muito dele, tenho uma grande admiração por ele. Mas se redimiu agora, dando esse voto, você mas tem aí que perdoar. A coincidência, depois da Operação Calvário, aí resolvem, então, julgar as contas de 2013 da Cruz Vermelha, quando vem sendo denunciada, desde 2011, pelo doutor Eduardo Varandas, o flagrante das graves irregularidades. Só agora, vem a público, só agora. Esse é o mesmo tribunal que aprovou as contas de papel higiênico a R$ 59. É verdade.
Certo? E se gastou lá 60 toneladas ou 20 toneladas Depois de quase rejeitar as contas, chegou um deles lá, um conselheiro, inventou uma preliminar, que essa preliminar terminou convencendo todo mundo. E aqui tem uma provocação para Gilvan. Eu quero dizer a vocês, só um detalhe, que a respeito dessa questão de valores, eu trabalho muito com a questão dos valores de ano a ano. Tem uns detalhes que é o seguinte: esses valores referentes a 2013, que deu 9 milhões de reais para devolver os cofres, isso não afasta a possibilidade de se identificar, por exemplo, de dinheiro de propina, que é outra coisa, não tem nada a ver com esse dinheiro que gerou prejuízo, o dinheiro da propina. Por exemplo, nos 2 primeiros anos, doutor Gilvan, a Cruz Vermelha recebeu um dinheiro a título de taxa de administração, que o governo pagou à Cruz Vermelha, sabe quanto? 4 milhões de reais. Nos 2 primeiros anos, a Cruz Vermelha é taxa de administração. Os auditores do Tribunal de Contas disseram: não existe taxa de administração no contrato. Vocês estão levando o dinheiro indevidamente, ilicitamente. Já era uma terceirização, para que mais taxa? Para que taxa? Então, o que acontece? Vão ter que devolver. Essa taxa de administração que eles receberam ilegalmente vai entrar nas contas de quanto? 2014. Que eu fiz as contas hoje, já está em 16 milhões aproximadamente o valor que eles vão ter que devolver aos cofres. Deixa eu só mandar um alô aqui, pessoal. Deixa eu mandar um alô aqui, Helder, que só o pessoal que está aqui. Sim. Elton Quem vai René. devolver isso, parceiro? Quem vai devolver? A imputação é o diretor da Cruz Vermelha. Mas cabe recurso. Essa pergunta é interessante. Depois, deixa eu mandar um alô para Elton René, secretário do Procon, que amanhã vai ter um evento na Lagoa a respeito do consumidor. Marcone e Márcio Paiva lá na Fazenda Terra Santa. Carlos Magno, que é advogado e é jornalista, está nos acompanhando. André, que é lá no Valentina de Figueiredo. Coronel Bezerra, grande Coronel Bezerra, foi vice-presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, mora lá nos Bancários, nosso amigo. Um abraço aí para vocês. É o seguinte, que também tá nos Alexandre Ricardo, que é um... Deveras lá em Souza. Sim, Alexandre Ricardo, que é um ouvinte fiel do programa, desde o começo, Janildo, ele criou até um grupo, né? Intrometidos. Ele está pergunta para Gilvan Freire, está muito calado hoje, sisudo, será que o Gilvan está no meio da operação? Se ele acha que vai ser preso peixe grande ou só piaba. Piaba é aquele peixinho pequenininho, né? E se João pode perder o mandato. Agora a bola está com você. Agora não prenderam ninguém. Vai. Agora é com você. Você que é pescador. Não, eu vou passar a bola para Rodolfo, porque o Rodolfo começou a falar e deu problema técnico e ele não falou. Então vamos deixar o Rodolfo falar. Mas não vai se esquecer do peixe grande, não. Aliás, nem peixe grande, nem piaba, né? Dos só que fazer uma estavam colocação. diretamente envolvidos, só Lá em o Campinas, cara lá. quando chovia, caiu um peixe chamado Guaru. Eu acho que é menorzinho ainda do que piaba. Wendel, eu queria fazer uma colocação só a você em relação ao TCE. Para mim também não ficar por baixo, que todos aqui parecem que é amigo denominando, mas ele ficou. Faço questão de Então, dizer que para mim não ficar embaixo, eu acho que eu era. Não sei se ainda sou, mas que eu era. Eu quero dizer a vocês que antes dele ser político, quando ele estudava para medicina, ele foi fazer o curso dele de medicina em São Paulo com a equipe do professor Zerbini lá na Avenida Paulista. Ele ficou, Vila Mariana. Quem dava assistência a ele, que ele ia aos sábados, domingo e quase ficava, era na minha casa com meu pai, porque meu pai foi padrinho de casamento dele. Então, o que me deixa preocupado é que a condição moral, a condição de pessoa boa que eu tenho denominando, me deixa em um problema constante mental. Eu não sei se é porque às vezes eu sou um pouquinho desprovido de inteligência, Gilvan, mas pelo seguinte, o caso Desk, só para bater 2 minutos nisso, o caso Desk foi a primeira pessoa que eu levei no Tribunal de Contas, foi ele. Ele me pediu que eu fizesse uma carta para o governador, dizendo isso, pedindo audiência. Eu fiz uma carta para Ricardo. Ele sabe tudo desde o começo. Se manteve isento de todos os julgamentos da Desk, dizendo que era amigo do denunciante, então ele alegava suspeição e não participava. Ora, meu Deus do céu. E nessa derradeira, ele vai e vota e ainda defende, dizendo que são inconsistentes a denúncia que ele pediu que eu fizesse ao governador. Então, Maurílio, ele é muito amigo da minha família, meu pai foi padrinho de casamento dele. Conhecemos ele antes de ser político, mas o que eu entendo nesses 8 anos que eu vivi dentro do tribunal é que o tribunal só enxerga aquilo que ele quer ver.
Ele não enxerga o que tem para enxergar, só o que quer ver. Rodolfo, E quando eu digo o tribunal, jogador é não a parte pode de baixo. julgar pela amizade, não. Um juiz tem uma causa minha, ele é meu amigo, ele não Maurílio. pode me julgar por ser meu amigo ou por ser meu inimigo, não. Ele tem que julgar de acordo com o que está lá. Maurílio, não existe coisa mais vergonhosa. Tá aí, dia 27 agora tem uma ação que Gilberto vai responder criminal por falsificação de documento. Espera um pouquinho. Não existe coisas mais graves do que o que aconteceu, não. O Ministério Público diz. Vocês me permitem 2 minutos, eu vou dizer aqui. Aliás, não vou nem ler. Eu vou dizer o que o Ministério Público disse em 2012, em 2013, na ação de improbidade. Foi montado nos anos de 2008 a 2010 uma organização, foi formada uma organização para fraudar o erário público municipal. A organização se dividia em 2 níveis. Os que assinavam os contratos, que eram os gestores do contrato, e os funcionários, que era o segundo nível. Dando um destaque maior a Gilberto Carneiro da Gama, uma vez que todos os contratos passaram pela Secretaria de Administração. Em 2013, o Tribunal de Contas disse, o Ministério Público disse na ação de improbidade. Nós estamos em 2019, já faz 6 anos. De quem é a culpa? É do Ministério Público ou é do Judiciário que absorveu os 15 réus? Aí vocês decidem. Você responda, você é pescador agora. Eu sou pescador? A partir de agora. Sabia não. O Ministério Público que avisou em 2013 que tinha organização... Eu tenho dificuldade de entrar nessa discussão. Primeiro, porque é o seguinte, se a gente for levar em consideração o grau de amizade a membros dos poderes, todos nós temos relacionamento com todos os membros dos poderes instituídos, certo? Eu, na Assembleia Legislativa, tenho mais de 20 amigos pessoais entre os deputados. Amigos pessoais, inclusive, que alguns frequentam minha casa. Então, não tem muita valia a gente analisar do ponto de vista de pessoas. No Tribunal de Contas, eu tenho quase a totalidade dos conselheiros como amigos pessoais. Né? E já fui, inclusive, agora com Arnaldo Viana, eu fui convidado para ser o secretário dele, geral, lá da administração dele. Eu disse que eu estou ficando velho para isso. Eu não estou cuidando nem dos meus poucos processos, imagino dos muitos que tem no Tribunal de Contas. Né? Mas não é isso. Eu estou só registrando isso para mostrar a deferência, né, que o presidente Arnaldo Viana tem. Assim como aconteceu com o Fátima, eu nunca disse isso, para as pessoas sintam que eu sou devedor de gentilezas à doutora Fátima, a esposa de Zé Maranhão, porque ela queria que eu fosse secretário da administração dela quando era presidente do Tribunal de Justiça, nos cargos que são de nível de secretário de governo. Quer dizer, uns cargos bons, né, que eu quase perco a mulher, porque a minha mulher acha que um salário de secretário é bom. E eu acho que para ganhar eu tenho que fazer muito esforço, e com menos eu ganho quase o equivalente, ou um pouco mais às vezes, na advocacia. Mas, em suma, não tem muita valia esse prestígio, porque a gente desagrada aos próprios amigos quando a gente fala mal. Então, para sintetizar essa confusão toda começou porque eu disse que conhecia, que tinha proximidade. Não, a gente com diz ele, aqui sempre, para esclarecer o tamanho da revolta que eu vi naquele momento. Eu não estou dizendo que pelo fato de ser próximo tal. Não é você não estou me referindo a você. Eu estou dizendo que nós dizemos isso aqui com frequência, corriqueiramente. Sabe por quê? Porque a gente fica com aquela preocupação de não nos agradar a amigos. E eu vou no campo institucional, pelo qual eu passo uma regra de vida, de experiência de vida, que sou mais velho entre vocês, né? Alguns já muito próximos de mim, quase todos. Se a gente somar, não. Se a gente somar um com o outro, não. Se somar, passa muito, né? Somar passa muito. Aliás, não podem somar começando por Maurílio, né? Porque vai a parte do empate, né? Aí já está quase empate técnico. Quando botar os bisnetos... Então é o seguinte, a constatação, isso é histórico, minha gente. Eu não queria mais voltar a isso. A constatação é que, no Brasil, pelo menos, a gente não conhece a vida americana, por exemplo, que é muito mais ajustada, é muito mais institucionalizada, né, tem mais respeito à lei e às instituições. Elas são fortes nos Estados Unidos, tem uma cultura de proteção às instituições. Né, diferentemente dos Estados Unidos, num país como o Brasil, que é um país extremamente esculhambado, próspero e esculhambado, com baixa educação, com baixa civilidade. Num caso do Brasil, leve em consideração essa minha experiência e o que eu vou dizer. Nenhuma instituição, até hoje, na história do Brasil, foi capaz de mudar, de reverter os rumos dos desmandos. Nenhuma instituição, até hoje. Nem do Poder Executivo, nem do Poder Judiciário, nem do Poder Legislativo, a não ser quando a sociedade toma a dianteira da luta.
quando a cidadania vai à rua, né? Aí todas as instituições ficam limpas e todos os membros das instituições ficam sérios. Porque eles têm medo da opinião pública, uma poderosa arma chamada opinião pública. Quando se levanta, então ela ajoelha os poderes. E os poderes têm respeito por ela porque sabem que ela é capaz de mover a ira popular contra eles, como está acontecendo com relação à Suprema Corte de Justiça no Brasil. Gilvan, só um minuto, é porque a notícia acaba nos obrigando aqui a interromper. Eu acho que eu sei qual é. Sabe qual é, né? O indeferimento do registro de candidatura. Exatamente, reviravolta em Cabedelo, TRE-PB anula por unanimidade decisão de registro da chapa de Vitor Hugo. Né, o candidato, aliás, o prefeito interino do município de Cabedelo, que é considerado favorito, aí, pelo menos nas pesquisas que foram divulgadas, da eleição que ocorre nesse domingo, está com o registro dele no momento indeferido, né? E isso pode representar uma reviravolta nas eleições de Cabedelo. Que cidade para ter problema, né, rapaz? Eu nunca vi. Em Cabedelo tem uma cobra mesmo, porque, olhe, pense numa cidade que tem problema. E aí, resultado. Vitor Hugo pode aí, apesar de ser o favorito, ter feito campanha, participado do debate, inclusive teve um debate. Tem um apoio do ex-governador Ricardo Coutinho, né? Tem um apoio do ex-governador, do atual governador. Ricardo Coutinho vai para lá, para o comício de iniciamento? Rapaz, eu não sei, tiraram. Ele gravou um vídeo. Gravou um vídeo, né? Gravou um vídeo defendendo. Tiraram o Ricardo Coutinho, inclusive, dos adesivos de Vitor Hugo. Né? Tiraram? Tiraram. Eu me lembro que Vitor era o garoto propaganda? Não, da mas campanha? sumiu da campanha, desapareceu. Acabou o contrato? Nem como conselheiro. Rapaz, curiosamente, Marcelo, tem um detalhe interessante. Quando o Vitor Hugo tomou posse, uma das primeiras entrevistas dele foi dizendo que ia levar a experiência exitosa da Cruz Vermelha para Cabedelo. Olha, a coisa não tá boa, Vitor Hugo. A coisa não tá boa. Doutor Gilvan, eu vou trazer, vamos começar a soltar bomba no programa, o pessoal está pedindo aqui. Termina seu raciocínio. Mas eu vou soltar a bomba para ele juntar a bomba e comentar tudo junto. Eu tenho a informação de que se Livânia Farias tivesse retornado à Paraíba hoje, ela receberia voz de prisão. Teria sido cumprido um mandado de prisão contra Livânia Farias. Eu tenho... Não. Eu não entendi, meu irmão. Uma decisão judicial, ela não vale só para Paraíba, não. Ela vale para o país inteiro. Eu sei, amigo, mas a estratégia... Aliás, hoje ela vale até quando você está foragido, porque tem a Interpol aí para agir. Deixa eu perguntar um negócio para você. Deixa eu dizer um negócio para você. Você sabe... Isso vai esperar que o cara chegue no estado para poder decretar a prisão? Não, veja bem. Não. Para entrar nesses comentários que você está fazendo, entrar nos detalhes, você ia demorar muito tempo aqui falando. Por exemplo, se o GAECO pensou o seguinte, monitorou o voo da investigada, a investigada estava certa que viria, você monitora também que lá viria a investigada com o ex-governador Ricardo Coutinho e os advogados, você diz, pronto, ela tá chegando, o mandato está aqui, ela chegando, ela será presa. Como é que Daniel foi preso, Daniel Gomes? Quando desceu do avião. O mandato estava em poder das autoridades. Nesse caso, ela vai ficar lá em Brasília, Minas Gerais, e não vai mais voltar para cá. Aí o que é que acontece? Quem ela? Ela não. Ela vinha ontem e desistiu. Quem veio foi o governador. Ela não voltou. Ela não porque tinha uma história de que ela vinha ontem à noite, né? Pois é. Ela desistiu de vir ontem. Quem veio foi o ex-governador. Agora eu queria... Conselheiro. Também ninguém sabe onde essa senhora está, porque ela se escondeu, não fala com ninguém, nem advogado fala com ninguém. Só quem fala por ela é Coloral, né? Só quem fala por ela é Coloral. Não, ela estava em Minas, veio a Paraíba. Da Paraíba, ela embarcou no avião, junto com o companheiro dela, como é? O companheiro não, o ex-governador, né? O que não sei se é assessor, não sei o que danado ela é hoje, o ex-chefe dela, tá certo? E os advogados? E os advogados, tá certo? Tava lá o doutor Marcelo e aquele outro doutor Fábio e tal, que é um direito de eles acompanhar esse pessoal, essa né? questão, aliás, você lembrou bem, essa questão, o aposentado, né? Quer dizer, não é fácil você ter Ricardo Coutinho como aposentado da universidade com 25 anos de ausência do cargo, né?
Quer dizer, uma aposentadoria atípica É um demais. homem de sorte, né? O cara passou 25 anos fora do cargo e se aposentou como se estivesse no cargo. E tem um detalhe aí que revela o perfil, o caráter desse camarada. Enquanto ele deu entrada na aposentadoria, o processo tramitando para sair a aposentadoria dele, ele vinha cinicamente para a imprensa, meia hora depois de consultar o processo lá. Era um cínico. Quando chegava a imprensa, não, eu vou voltar ao trabalho lá na farmácia. Quer dizer, é muito cinismo, é muita hipocrisia. Para não dizer o que estava fazendo, que era pedir só uma aposentadoria tida como refutável pela opinião pública, porque nenhum trabalhador tem o direito de se aposentar com 25 anos ausente do serviço. Imagine só, né? Quer dizer, como é que as pessoas... A Universidade da Paraíba pode. Não, ele, no caso dele, pode. Outro qualquer servidor, nas circunstâncias dele, também poderia. Eu estou dizendo que é uma contradição grave, de difícil explicação, é você ter uma aposentadoria num cargo que você passou 25 anos exercendo o outro e não aquele. Né? E aquele cargo você não se viu em nada durante 25 anos. Mas você se aposentou por ele. Quer dizer, é uma coisa difícil das pessoas entenderem. Bom, afinal de contas, ele não está fazendo contra a lei. Até porque no período ele não recolheu como servidor. Exatamente. E depois que ele recebeu o mês de janeiro e fevereiro sem trabalhar. Assim como aconteceu no governo do Estado, ele tira férias quando não há férias para o Executivo. Você tem licença para o Executivo. Mas férias não tem para o Executivo. Não existe férias, mas ele recebeu. Agora, Estou aqui perguntando pelas piadas. Outra situação que é curiosíssima, a gente está falando da aposentadoria de Ricardo, né? Que para mim eu acho um jovem, eu acho que ele ainda tem uma vida tão produtiva pela frente, né? Acho que não tinha necessidade de se aposentar agora. Podia dar o expediente lá, cumprir. Afinal de contas, ele é servidor público, né? Mas outra situação que é curiosa é toda vez que você encontra um deputado estadual da Paraíba, o clima dentro da Assembleia Legislativa, depois dessa história da Cruz Vermelha, meu amigo, é uma cruz pesada. Eu vou agora. É um estresse que você profundo. me tire, você conhece aquela casa muito bem, doutor Gilvan. Eu acho que o clima jamais esteve tão pesado. Por razões óbvias, mas eu queria dizer o seguinte, só voltando um pouquinho para concluir rápido e a gente entrar na discussão mais sistemática, né? Eu queria dizer o seguinte: nenhuma instituição toma providências que só o povo toma. E só toma depois que o povo tomar. No caso específico de Ricardo Coutinho, que eu estou tomando como centro de todas as atenções, todas as especulações e todas as investigações em curso para que chegam nele. Já chegaram nele, a gente não tem resultado ainda delas para dizer que ele está fisgado. O que a gente sabe é que nada foi feito por Livânia, seu grupo, seus assessores, seus intermediadores, que não fosse para Ricardo Coutinho. Absolutamente nada, a não ser aquela parte que ela sonegou de Ricardo e ficou. Né? Se é que se não foi consentida a parte também, porque Ricardo já contratou Parece gente. que sempre vinha mais, né? Ricardo já contratou gente para levantar recursos para a campanha, dando 5% de taxa de intermediação. Poderia ter dado a Livânia. Ela eventualmente ela pensou, não, eu fiz isso tudo, mas tinha uma taxa de intermediação. Com essa taxa eu comprei, por exemplo, a casa, as duas casas, o que for. Mas esse percentual é normal ou não? Não, isso é do submundo. Isso é do submundo. Estou dizendo que é o seguinte, é uma regra. É uma regra moral do submundo da imoralidade. Mas é uma regra moral. É a questão do seguinte, né, o código de honra do mafioso, né, tem um código de honra também dos ladrões. Código de honra dos ladrões. Não roubar um ao outro. Por exemplo, código de honra. Como tem código de honra nas comunidades, aqui em João Pessoa, no caso, dos traficantes. Vamos fazer justiça, né? Caixa 2, que isso não deixa de ser Caixa 2, ainda não está definido como que tipo de crime é, né? Caixa 2 é a destinação, que é fora da justiça eleitoral. Mas no recolhimento ele não é Caixa 2, é propina. Na origem ele é propina. Ele é propina. Mas você veja bem, vocês não têm nenhuma dúvida que tudo quanto está acontecendo, as informações são muitíssimo vastas. De tal sorte que a gente não tem a menor ideia de aonde vai isso. Se é que a investigação está à vontade para mais tarde dar o resultado do que fez, prestar conta do resultado do que fez, porque a gente está dizendo isso em tese. Porque não há como esse grupo de Livânia, ouvido como já foi ouvido o Leandro, dizendo o que Leandro já disse, com tantas horas de depoimento, não há como não chegar a uma centena de pessoas da administração. Entre os coroados, aí uns 15 ou 20. Entre esses 15 e 20, deputados estaduais, deputados federais, outros cargos relevantes.
campanha eleitoral em massa, em todos os municípios. Avião particular, Avião chegando particular, em João Pessoa, com dinheiro, carros, pra campanha. etc. Contrato para a administração para que o serviço fosse destinado à campanha. Aluguel do O escritório. cara recebendo pela prestação de um serviço à administração e prestando um serviço à campanha. Quer dizer, isso é uma coisa sem fim. Isso é uma operação lava-jato do tamanho dela, só que confinada no estado pequeno da federação. Mas com as mesmas ramificações que tem a Operação Lava Jato, que a Operação Lava Jato descobriu. Né, que deixou a gente com a sensação de que a gente está despreparado para ser cidadão no Brasil. Porque era coisa tão sofisticada e escondida que até um juiz que despachou a petição de libertação de Leandro disse que o sistema era de captação de segredos, né, do modus operandi da organização, envolvia sofisticado sistema telefônico que não está ao alcance do cidadão comum. Não alcance do cidadão comum, nem dos sistemas conhecidos. Irrastreável. Irrastreável. Né? Ou seja, uma coisa que custa também uma fortuna, mas que estava na mão de pessoas poderosas, porque pequenos não podem ter acesso a esse tipo de... Não o poder público tem acesso, porque se soubesse o magistrado diria, o tribunal tem um sistema. O senhor lembrou bem, porque o modus operandi que foi aplicado é que o Leandro confirmou que quando foi pegar a propina lá no Rio de Janeiro, ele comprou um chip, não utilizava o telefone dele, comprou um chip de um número qualquer tal, botou num CPF de alguém da internet, foi para o Rio de Janeiro e para bancar a campanha aqui de João Azevedo e talvez naturalmente da coligação, deputados federais, senadores, enfim, deputados estaduais, ele chamou os fornecedores da campanha de João Azevedo, do PSB, para ir para o Rio de Janeiro pegar o dinheiro lá. Você vê que mecanismo sistemático, esse né? modus operandi leva em consideração que uma pessoa só não poderia trazer esse dinheiro. Porque corria risco, inclusive o risco de perder o dinheiro. Né? De ser flagrado e perder o dinheiro. Então, isso se distribuía entre 5 ou 10 pessoas. Nós conhecemos 2 ou 3 casos aí, podem ter 10, 20 pessoas ou 50 pessoas entre os fornecedores, que iam também para fora do estado, onde o dinheiro era entregue, e lá receber o seu dinheiro. Primeiro, por quê? Que eles têm empresa, poderiam fazer depósito diretamente em conta da empresa. Depois, se fosse legal, faria para o depósito bancário. Exatamente. Né? A empresa com uma movimentação boa poderia... Eu sou muito inocente nesse negócio, sabe? Eu Aprendeu com ela, campanha. Eu me lembro que eu participei de campanha de Marco Alon, de Oilton, que era tudo campanha pobre, mesmo Marco sendo milionário e tal, mas era campanha pobre quando naquela época dele saía do bolso deles mesmo. Me diga uma coisa, o que é que justifica um cidadão que presta serviço a uma campanha declarar à Justiça Eleitoral que recebeu 220 mil e quem pagou dá uma declaração à polícia dizendo que pagou ele 300, esses 80 foram para onde? Mas isso é de menos, Maurílio. Maurílio, o que eu estou dizendo é outra coisa. O que eu estou dizendo é que os fornecedores vão, por exemplo, ao Rio de Janeiro, onde é o bunker da operação, eles vão para lá, para o bunker da operação, e lá é feita a distribuição. Porque eu sinto, se um for preso, todos não andam juntos. Cada um está no... Deixa claro isso. Então, e cada um tem uma bolsa, cada um tem uma mala, cada um, né? Então, pegando um, não é obrigatoriamente, tem que pegar os outros, né? Depois, desconcentra da mão daquele que é o intermediário-chefe, que é o articulador do negócio sujo. Tira da mão dele. Para quando ele chegar na Paraíba, a coisa já está distribuída a partir do Rio de Janeiro. Mas isso é fora do país, que aconteceu fora do país. Isso é aqui nessa casa onde você viu a movimentação do Banco Safra. Era lá que fazia essa distribuição também, para várias pessoas. Então é o seguinte, esse aí a gente vai tomar conhecimento já, porque a delação foi feita e contou as historinhas todinhas, e as pessoas, e o GAECO, a gente não chama mais nem só o GAECO, que a responsabilidade é dividida com a Força Tarefa, e a Força Tarefa está avançando na checagem dessas informações, tomando por base o mapa do delator. Quer dizer, o delator botou ali como se fosse um mapa de uma pessoa. Então, na tal rua, em tal canto, em tal... Então, está se fazendo a checagem daquilo que o delator disse. O detalhe é o seguinte, que o capaz não, mas o delator mentiu. Só que todos os imóveis que ele apontou eram todos pertencentes. E a outras coisas. É muita coincidência. Não, e agora, quer dizer, só está certo. E agora visitados os imóveis lá naquela casa, lá no Costa e Silva, onde se fazia uma parte da operação. Chega lá, não encontraram o dinheiro nem as pessoas, mas estavam as ligas. Também depois de um mês ou dois. E a notícia dos vizinhos de que havia uma movimentação intensa de veículos. E lá não era uma agência dos Correios, para sair com malote, não é? Exatamente. Deixa eu dizer um negócio para você aqui, Marcelo. Sim. Olha, é um nome curioso aqui. Sabe onde é que fica a rua João Pessoa, no número 95?
A Rua João Pessoa tem em Tibiri, tem em Campina Grande, tem em diversos lugares. Quase toda a cidade da Paraíba tem. Tem a Rua João Pessoa. É. Sabe onde fica o condomínio orquestra? Não, eu sei da orquestração. Pois então. É Mas sinfônica? eu acho que deve ser uma filarmônica afinado, Ou é sanfônica? com trombone, né? Essa rua fica na Rua João Pessoa, número 95, bloco 1, apartamento 403, condomínio Orquestra. Fica na cidade de Niterói, é lá onde está nesse momento o advogado Saulo Pereira Fernandes, o GAECO acabou de descobrir. Quem é Saulo Pereira Fernandes? O advogado que é citado nas operações de busca e apreensão não foi encontrado hoje de manhã. Ah, sim, o que não foi encontrado. É. Ah, tá. Ele está sendo encontrado nesse endereço aqui. Olha, então é o seguinte, Você tá danado. vamos levar em consideração... que- Rua João Pessoa, uma curiosidade, Rua João Pessoa, o que é uma grande curiosidade, né? Porque João Pessoa aqui, João Pessoa lá. Bloco número 95, bloco 1, apartamento 403, condomínio Orquestra, cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Depois da ponte. Fica pra você comentar agora, Gilmar. Gilmar, eu tô intrigado com uma coisa. Uma coisa que eu tô intrigado mesmo. É o aluguel daquelas salas pela deputada Cida. Você vai ter tanto surpresa para isso, é que você não vai, você está só provocando, né? Não, eu tô surpreso, entendeu? Ô Maurílio, você sabe hoje como é que se operava Porque eu soube que ela estava tão preocupada com isso, ela tentou dar declarações, não sei o que lá, tentando convencer e tal. E eu tô torcendo aqui que eu gosto muito dela. Você sabe que eu gosto muito dela, né? Maurílio. Eu fico Maurílio, torcendo para que ela só fique, a história dela só fique nesse escritório. Deixa eu te dizer qual é o problema agora, o problema novo. Não é o problema novo, é a saída nova para o problema velho. Qual é? A primeira é que nenhuma das pessoas que, noutros momentos, protegeram os delinquentes e participaram dos atos delinquenciais, nenhuma dessas pessoas quer mais participar e quer mais ajudar, mesmo quando estavam ajudando para se ajudar. Veja, nesse sentido, você tem que levar em consideração que todas as instituições do Estado da Paraíba, assim como no Brasil com relação aos crimes do poder central e das grandes figuras, a partir do Rio de Janeiro, etc., e da Presidência da República, nenhuma instituição hoje, doutor Rodolfo, nenhuma instituição hoje aceita mais fazer o que já fez em favor desse esquema. E certo, absolutamente certo, 100% certo. Todas as instituições, Ministério Público, nominando, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, já foram colaboradores por muitos de seus membros com essa criminalidade que se implantou na Paraíba há alguns anos. Foram coniventes. Rio de Janeiro e tal. Vocês estarrecerão se algumas figuras desses poderes não forem citadas, como já estão sendo, de alguma forma, em alguns casos, citadas. Né? E contada a história do tipo de proteção que foi dada e por quê. A troco de quê? A troco de quê? Troco de quê? Então, agora, Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas, já fez as maiores carnificinas em defesa da bandalheira para proteger os interesses dos delinquentes. Subestimou provas, desprezou pareceres veementes de auditores, né, para fazer. Aliás, a auditora era quem menos valia. Olha, o Tribunal de Justiça já foi conivente, através de alguns de seus membros, poucos, felizmente, já foi conivente com essa audiência que tiveram que esvaziar o tribunal, eu não conheço na história do Brasil um fato. Aquilo é de menos, tem mais coisa, aquilo é de menos. Diga, Rodolfo. Maurílio, só uma coisinha. Eu estava lembrando aqui agora, quando você falou, Gilvan, esse negócio da conivência dos poderes, inclusive nominando ao Tribunal de Contas, né? Nomeando o Tribunal de Contas. Eu vou dizer uma coisa a você, Maurílio. Isso aqui eu vou dizer aqui em público, porque não tenho nenhum medo de dizer a verdade disso aí. O relator do processo de Gilberto Carneiro dentro do Tribunal de Contas, do caso das carteiras, o relator, se eu não me engano, doutor Antônio Gomes, parece? Ele. Ele recebeu da Prefeitura de João Pessoa o resultado de uma consulta onde foi aberto um processo lá dizendo o seguinte: esses documentos não existem aqui, dentro da Prefeitura. Baseado nisso, ele vira para mim, para a menina da auditoria, na minha frente, e fala assim para ela: desconsidere
esse negócio porque existe provas de que esses documentos não são válidos, que foram os documentos que Gilberto botou dentro do processo como defesa. Presta atenção, a gravidade. Ele sabia que o documento não existia, a prefeitura deu um relatório dizendo que os 2 documentos não existiam dentro do processo da prefeitura, e eles aprovaram as contas sabendo disso, Maurílio. Eles aprovaram, e ainda disse que o denunciante, que era eu, Maurílio, só faltava que eu tinha feito denúncia até no... Só faltou no bispo. Não, foi na arquidiocese. Quer dizer, aí eu pergunto para você, Gilvan, dentro da minha burrice e da inteligência de todos vocês, a troco de quê? Um conselheiro sabe que o negócio não vale, que o negócio é podre, que o negócio é falso, e na hora de dar o voto, desconsidera esse negócio falso e vota a favor. Aí eu pergunto para você, não me cabe outra explicação a não ser dizer aquilo que eu acho que eu não devo dizer aqui, Gilvan. Mas qual é a justificativa que tem para isso? Engano? Erro? Não é. Todas as vezes que sai, Maurílio e Helder, uma grande operação em João Pessoa, todas as vezes. Bruno Ernesto saiu na Globo. Agora Calvário estourou faz 15 dias. Uma semana, 2 depois, processo que está dormindo no Tribunal de Contas há 5, 6 anos, de repente é julgado e de repente, seu nominando-se fica indignado, fulano fica indignado. Pelo amor de Deus. Todos têm a sua culpa nessa história. E não querem mais, é o que o João falou, não querem mais pagar. E que é um detalhe, só para complementar isso, até lhe dando subsídios para a sua peroração, nobre e causídico, diz que tem uma autoridade da Paraíba hoje que tornou-se radioativa, ninguém quer chegar perto. Quem será? Quem será, Marcelo? Quem será, Gilvan? Eu acho que é Ricardo Coutinho. Não, autoridade, isso não é mais Eu autoridade. acho que é Ricardo Coutinho, porque Não, o seguinte mas isso aí já não é mais mais ou autoridade. menos o correspondente. Não aconteceu aqui muito diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro. Tá certo? Mas aí, me perdoe, esse crer. não é mais autoridade. Foi o jeito de falar. Não, a gente tem que respeitar as coisas, né, Helder? Se não é mais, Não, não quem é. está dizendo é ele. Não, estou dizendo que não é porque não é. Não, eu sei, Maurílio. Não é. Se você é uma Marinho, ex-autoridade, vamos discutir. aí eu podia... Isso é sexo dos anjos, Maurílio. Isso é de menor importância. Não. A gente tem que colocar as coisas no lugar. Se o cara é, a autoridade é. Se não é mais, acabou. Se não é, pô. Então, quem é uma determinada figura exponencial da Paraíba que hoje é radioativa? Ele é pela condição de ser importante, pela condição de ser líder. Ele é efetivamente líder do setor dele. Ele é líder do setor majoritário político do Estado da Paraíba. Ele é líder da facção política dominante. Não tem mais essa liderança. Não, toda hoje na ele está Assembleia. diluído, porque, por exemplo, ele comprou problema com a Assembleia Legislativa e está em desgraça lá na Assembleia. Ele foi A Assembleia derrotado miseravelmente na Assembleia. Ele foi enxotado da Ele foi Assembleia. confrontado, né, pela Assembleia Legislativa. Eu achei uma informação interessante que Galdino deu, que foi perguntado o seguinte... Adriano Galdino, presidente. Perdão, Adriano Galdino, presidente da Assembleia. Não, é porque tem um Galdino tem Galdino jornalista, tem Isso. Galdino do árbitro de futebol, Exato. aí eu queria só... E aí Adriano Albenê Galdino Galdino. foi... Hã? Tem Albenê E Galdino. tem Galdino padre. Exato. E aí o presidente da Assembleia informou o seguinte, foi perguntado, mas o senhor conversava muito com o ex-governador Ricardo, o senhor conversou com ele depois da eleição? Ele disse, não. Mas não mandou nenhuma mensagem? Não. E ele não falou com o senhor? Não. E o senhor vai... Não. Então, a distância entre Galdino e Ricardo hoje, ele não fala publicamente, nem em off, mal do governador, mas a distância desde a derrota. Agora não é para menos, porque o governador tudo que fez, aliás, os dois, o ex-governador e o atual fizeram tudo que podiam. Aliás, para Galdino não é só presidente. com o ex-governador, não se engana. É também com o atual, e eu vou dar aqui um fato. A Assembleia, essa semana, aprovou lá uma resolução que, se o atual presidente renunciar, de imediato o primeiro vice-presidente assume. O É Genival. Genival Matheus. Genival não, é o deputado de Patos, não? Eu acho que é Genival. Eu acho que não, eu acho que é Nabor. Entendeu? Não tenho bem certeza, mas acho que é Nabor é Nabor. secretário-geral. Então pronto. Então seria o primeiro vice-presidente. O governo não viu isso com bons olhos. Foi uma decisão tomada pela própria Assembleia. Nada. Ricardo Coutinho comprou um problema com a Assembleia Legislativa que está atingindo as relações com João Azevedo, porque inventou de assumir as posições de Ricardo Coutinho contra os deputados. Então herdou esse conflito. O resumo é isso aí. Acontece o seguinte,
Na Assembleia Legislativa, alguns deputados serão envolvidos nessa operação. Alguns deputados, né? Até há muita especulação de que alguns serão presos. Tá certo? Numa hora em que a Assembleia... Mas me diga, eu tiro só uma dúvida, que eu sou meio inocente. É deputados e deputadas ou só deputados? Bom, esses deputados genéricos, né? De forma genérica, Porque a gente você fala está brigando deputados. com a filosofia de gênero, rapaz. Não existe isso mais, acabou isso. Acabou. Trócolo Júnior está ali assistindo, mandou dizer agora, viu? Porque Tá fazendo falta porque nós veremos depois, porque nossa base de consulta são as pessoas que o viram Leandro quando ele estava preso. Não o GAECO, não. O GAECO não se abre para ninguém, né? Deveria até se abrir um pouco, não contar as historinhas todas, mas para adiantar em que pé se encontram as investigações. Não faria mal, né? A Lava Jato, vez por outra, dá conta de... Né, não o que vai fazer em termos de prisão, mas quanto andam as investigações. Mas veja o seguinte, e no GAECO eu tenho as restrições do fato do GAECO não ter tomado as providências no chamado teste de fogo, que era a administração de Gervasinho na Assembleia Legislativa, que não tomou, fez um TAC, protegeu ele lá, né, porque pegou todas as mazelas da administração dele, passou um TAC, passou a limpo e jogou os problemas para que os outros administradores, depois de Gervásio, resolvessem. Essa batata quente está na mão do atual presidente. Quer dizer, o GAECO deixou de tomar uma providência drástica que podia resultar em coisa muito grave, que poderá surgir por outra via agora, não mais pela via da investigação. E a Assembleia ainda dá o luxo de fazer uma manifestação, né, contrária a uma homenagem ao GAECO pelos relevantes serviços que ele presta. Quer dizer, uma falta de tato, né? Mas nós vamos ver... Era aí que eu ia chegar. Olha, o Valber Virgulino apresentou um voto de aplauso, né, ao trabalho desenvolvido pelo GAECO. E aí os deputados governistas se viram na situação de serem orientados e de votarem contra. Pois é. Que é isso? Então é o seguinte, alguns que votaram contra estão na malha da investigação. Quer dizer, é uma coisa muito, muito só esses rude, votassem, né? João. Só esses votassem, eu admitia. Porque o seguinte, mas reprovaram por maioria, porque rapaz. o seguinte, os deputados estaduais, mesmo da base do governo, dizem a boca miúda, para quem quiser ouvir, que o financiamento da campanha de deputados estaduais privilegiava via Livânia e seus captadores de recursos os deputados do partido de Ricardo Coutinho. De tal sorte, se for apresentado nos primeiros momentos dos resultados das investigações do GAECO, se for apresentada um requerimento de apuração de fatos contra a Livânia, passará na Assembleia, os deputados têm a maior boa vontade de fazer isso na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque ela privilegiou outros deputados, os deputados do partido do governo, do PSB, em detrimento de outros deputados ligados ao governo, que também alguns receberam ajuda, adjutórios, né? Mas, veja... E teve outros que foram perseguidos miseravelmente, não vai entrar gente, como foi o Estado... caso do deputado de Souza, que terminou perdendo a eleição. O cara disse... Lindolfo. O cara disse onde deixava o dinheiro. A gente já sabia aqui até de casos, por exemplo, como o de Mamanguá. Quem levou e quem ajudou a levar. A gente já sabia que antes passou o Pires, Lindolfo passou o Pires e não resolveu. Tem umas colocações, aqui. Tem colocações do internautas que eu vou trazer para aí vocês escolham aí, cada um escolha uma para fazer a observação. Eu queria só me antecipar. Não terminou. Não, eu estou terminando. Era só para dizer o seguinte. Assim como não há nenhuma dúvida de que as apurações, se não sofrerem pressões externas, nós sempre dizemos aqui que isso é possível, já aconteceu em outros estados, em outras investigações, já aconteceu inclusive no estado da Paraíba, em outro momento. Se não sofrerem pressões externas capazes de desviar o rumo das investigações, que está muito difícil acontecer isso, porque o investigado piloto, Leandro, contou o que sabia, e os fatos estão sendo checados, não tem mais retorno, não tem mais volta. Né? Nem o GAECO vai se passar para isso, se fosse essa tarefa, para uma desmoralização tão hecatômbica. Né? Hecatômbica eu gostei. Então, e tão desmoralizante, e tão desqualificante. A essas alturas, a escola Moro de Ministério de Investigação da Lava Jato e Polícia Federal estão todas as instituições muito orgulhosas do papel que exerceram em favor do país.
Estão chegando muito cedo, né? Não, isso não se preocupa com o Supremo, você se preocupa com o resultado que já foi obtido. É porque o Supremo hoje e as investigações O Supremo está cumprindo o que manda a lei. E as investigações que estão em curso. Mas o caso da Paraíba não é caixa 2 somente, é propina, Não, amigo. propina, né? Propina adulto largo, fundo, grosso. E eu tenho uma informação que eu vou trazer hoje no programa exclusiva, é de que tem uma AIME, uma ação de impugnação de mandato eletivo, tramitando em segredo de justiça no Tribunal Regional Eleitoral. Primeira calma. Porque parece que tem uma contra a nossa querida Calma, Pâmela, né? calma. Não, mas essa aí é um detalhe. Bem, eu trazer aqui questões dos nossos internautas para vocês. Caio Dantas, que é advogado, está mandando um abraço para todos. Notáveis jornalistas. Ellen está dizendo o seguinte: não perde um programa. Toda a equipe lá, Girassol, assistindo o programa. W. Soares está dizendo: Ricardo se aposentou sem trabalhar. Eita, mundo desigual. Deixa eu ver mais aqui. Vanderlei, exato. Agora a casa caiu, graças ao GAECO do Rio de Janeiro. Márcia Porto está dizendo: o processo de Ricardo tramitou igual o da Dilma para aposentar. Vergonha. Romulo Costa: aposentadoria de Ricardo legal? Tá todo mundo revoltado aqui. Marcelo, só uma Deixa eu só colocar mais aqui a uns você. aqui. Se esse processo de aposentadoria tivesse corrido na mesma Velocidade? Na mesma velocidade do caso Cuiá, entendeu? Ou então no caso de Bruno, eu vou te falar uma coisa, ia demorar um bocado para se aposentar. Ó, tá aqui, Eu só Alexandre. queria dizer o seguinte, uns revoltados porque ele se aposentou. Gente, vamos torcer para ele se aposentar mesmo. Alexandre Basílio está dizendo: bancada do Intrometidos. Como explicar? Cida Ramos nunca ter sido eleita para nada, na última eleição ter sido a candidata mais votada. Que mágica foi essa? Pergunta para os intrometidos. Lamberto Dias está dizendo: está aí o motivo que conservaram todos os secretários do ex-governador para abafar os escândalos. Reginaldo Nascimento: a mágica de Cida Ramos foi simplesmente derrame de dinheiro. Ele está dizendo aqui. Ó, Marcelo, uma pessoa está dizendo aqui. Maurílio, é para você essa. Pergunta a Maurílio se ele assistiu hoje o sorriso de deboche do secretário de comunicação, Luiz Torres, né? Que estava em São Luís e disse que, na verdade... Estava onde? No São Luís, Maranhão, acompanhando o governador, onde o governador participou lá do encontro de governadores do Nordeste. E ele dizendo aqui, a pessoa está perguntando a Maurílio o seguinte: se ele viu o sorriso de deboche do secretário Luiz Torres, hoje direto de São Luís, dizendo que o governador João Azevedo atesta a lisura das operações do governo em relação à Cruz Vermelha. Pronto. Vale para todos, inclusive essa pergunta. Eu queria me atrever. Eu vi entrevista com o governador. Não, o que eu vi, na verdade, foi Luiz Torres dizer que o governador respeitava as ações Sim. Da justiça, tá certo? E que o governo ia continuar Essa relação com as OS. Não, trabalhando. Ele disse que o governo ia continuar trabalhando. Que o cara fez até uma gozação embaixo, que eu prefiro não dizer. Estão querendo que fale aqui no caso Bruno Ernesto. Muita gente perguntando: o que é que falem sobre o caso Bruno Ernesto? Vamos lá, vamos concluir essa história do deboche do secretário, segundo está dizendo aqui. Eu fico preocupado não, eu fico intrigado com um negócio importante. O mundo caindo, as peças desmontando todas, e eu vejo declaração do secretário dizendo que o governador quer focar no trabalho. Quer dizer, o que está acontecendo aí não quer dizer nada, ele só quer focar no trabalho. O mundo caindo. Você quer que o governador vá focar no problema? Vá assumir um problema desse tamanho? Não, eu só quero que não precisa dar uma desculpa tão besta como essa, porque não é possível que chama todo o povo de ignorante. Não, mas é besteira, aí sobra o Maranhão para você. Não é verdade? No caso, ele está no Maranhão. O pessoal mandou um áudio aqui, eu vou colocar no ar. Cadê Charles? Está ali não? Eu acho que vai dar certo. Eu perguntei a Luiz se o governador ia admitir o secretário. Ele não respondeu. Deixa eu botar essa música aqui. Antes de você botar, eu vou só dizer, depois nós voltamos ao assunto, depois do vídeo, porque essa é a questão central. Quer dizer, onde está João Azevedo nesse vendaval? Isso. João Azevedo está sem saber como sair do vendaval. Isso. Porque ele está dentro do vendaval. Ele está dentro do vendaval. Ele está dentro do vendaval. Talvez ele não tenha entrado por conta própria, mas ele foi botado no vendaval. Ele está no olho do furacão. Ele está pressionado a não fazer demissões, ainda só esperar que as pessoas sejam presas. E aquela porque é o história, seguinte, se ele fizer a demissão, ele vai enfraquecer o correligionário dele.
A pessoa a quem ele mais deve visto, favores. Mais deve, é visto pelo ex-governador, e é isso que você está dizendo, desculpa a ânsia aqui de interromper, mas de que se ele tomar essa atitude, ele está confirmando a irregularidade de todos esses atos. E tem tudo para gente admitir, uma coisa que a gente já disse, é que ele está sob um tipo de chantagem. Qual é a chantagem? Lembre-se, se você não defende as pessoas que estão no olho do furacão, elas podem arrastar, elas fragilizar, podem arrastar você para dentro. Ô, Gilvan, e aí o seguinte, o ex assume a paternidade disso quando ele bota a secretária que está sendo acusada debaixo do braço e vai com ela para Brasília. Fazer o quê? Enquanto isso... Acompanhado de advogados. Enquanto isso, entre os ele não é advogado, entendeu? Será que é o medo de Livânia fazer isso? Até agora ele não foi citado. Se ele não der proteção a Livânia, e Livânia ficar solitária nessa tempestade, ela vai dizer o que sabe, porque não tem nenhuma saída, como ela vai dizer mesmo, não tem saída para isso. É isso que aconteceu com o delator. Veja exatamente. Agora, João, estou perguntando a você o seguinte: como é que está a Secretaria da Administração e a Secretaria... Sem administração? Sem seus titulares. Sem os titulares aqui. Está parado, o governo está parado. Agora me parece que quem foi abandonado foi o Valdson, né? Porque ninguém fala nele, né? Não, eles estão dizendo aqui que o Valdson não está indo trabalhar e quem está fazendo o serviço dele no planejamento. Hoje parece que ele não compareceu à audiência lá em Bahia, né, Marcelo? Era isso que eu ia perguntar. Vocês admitem que uma pessoa normal pode ir trabalhar sobre né? Sim, mas aí quem está fazendo dessa natureza? Quem está fazendo o trabalho dele? Quem está fazendo o Alguém está fazendo e João não pode fazer nada. Porque João está prisioneiro de uma dívida. Mas tem que Ele está sendo chamado a participar do pagamento da dívida, sob pena de ser arrastado. E já tem no mundo político, entre aliados do governo, quem se prepare para a era pós-João. Acreditam nisso? Acredito. Total. E já estejam caminhando nesse sentido. O gesto da Assembleia, quando cria uma resolução que permite que o vice assuma no lugar do presidente, é porque o presidente já está sonhando em ser governador. Não já é automático não o vice assumir na vaga? Não. Quando o Gilvan foi presidente, e sabe que todo e qualquer cargo que é vago é feita uma eleição para escolher, né? Era, né, Gilvan? Era. Mudou, e agora o seguinte, só o cargo de presidente, só o cargo de vice-presidente em caso de vacância, é que assume automaticamente o cargo de presidente. Os demais continuam da mesma forma. Está lendo alto. Não, estou lendo alto não. Regimento interno da Assembleia. Não estou lendo alto não. Você está vendo lá na frente. Tenho ido à Assembleia, tenho conversado com deputados, entendeu? E aí o seguinte, o sentimento hoje da Assembleia, dos deputados que eu tenho conversado com eles, e aqui eu cito algumas exceções, certo? Vai citar? Vou. Evásio é uma delas. Que o quê? Evásio é uma delas. Evásio defende ardorosamente o ex-governador e tal, e uma coisa que eu acho até bonito. Tá certo, Tá certo? Uhum. A Aparecida e a outra deputada, elas não falam comigo, eu também não tenho por que nem procurar elas. Não, tá certo? Mas aí... Sobre Cida, só um detalhe. Ela mandou avisar aqui, tem uma matéria da assessoria dela, dizendo que quem meter ela nessa história daqui do Calvário, da Cruz Vermelha, vai processar. Então, ela deve começar a processar o pessoal do GRAECO, porque quem foi lá no escritório dela não fui eu, tá certo? Mas ali, ninguém foi. Mas ali é o seguinte, as salas são de propriedade de Livânia. Sim, eu sei. A busca e apreensão, os mandados de busca e apreensão são em relação aos endereços dos imóveis de propriedade de Livânia. Eu sei, Marcelo. Então, não, sim, estou só fazendo uma explicação, porque é importante, o jornalismo não deve ser para confundir, deve ser para esclarecer. Porque você precisa ser justo. A deputada Cida Ramos, ela alugou uma das salas. Então... aliás, não é de Livânia, parece que é do não, é de Livânia. É Livânia em nome de outra pessoa, mas é de Livânia. Olha, atenção, informação, então, informação chegou agora. Quente. Bora. O secretário Valson de Souza não compareceu à audiência que ele estava convocado para hoje, lá em Bahia, porque ele está sendo acusado de ter patrocinado o quê? Um atestado? A derrubada do vice-prefeito que estava no Luiz Antônio, para a Noquinha assumir e dar 2 secretarias. Ele alegou que estava em viagem com o governador João Azevedo no Maranhão. Será que ele está bem? Agora eu queria só dizer uma coisa. Esse pessoal é o seguinte, tem um hábito de tudo ameaçar processar. Esse cidadão que está aqui, que eu vou olhar aqui para essa câmera, já foi processado 49 vezes. Olha para ela, olha para a câmera. Então eu já estou acostumado com isso, meu irmão.
Já estou acostumado. Eu fico muito a cavalheiro. Sabe por quê, Gilvan? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de. Não, eu tô só dizendo o seguinte, porque manda um recado pra cá dizendo, se me envolver nisso, ora, quem tem que envolver esse pessoal não sou eu. Quem tem que envolver é quem tá apurando. Dizendo sim ou não. Em rede social aqui. Eu quero só dizer. É boa pra você. É boa pra você. Eu quero só dizer que se tiver pensando que me ameaça, que Maurício, vai me intimidar dizendo que vai me processar, tá perdendo tempo. a rede social agora dizendo que Coloral vai lhe processar. Todo tempero. Ótimo, não tem problema. Com todo o tempero. Não tem problema, tô aqui. Se ele quiser o CPF, eu dou tudo. Tá certo? Agora o seguinte, eu quero deixar bem claro, se tiver pensando que me intimida com isso, tá muito enganado. Ora, que conversa é essa, rapaz? Que tem menino. Se não quer ser criticado, amigo, anda certo. Anda certo. Não é Coloral, nem cuscuz, nem porra nenhuma, não. É só lembrando que o aviso da deputada foi pela assessoria dela para todos os portais hoje de tarde, não foi para o intrometido. Bem, Barulho. eu fiz uma... Ô, Helder, eu queria... Coloral vai lhe processar. Eu queria... Ótimo. Coloral vai lhe processar com eu todo queria- tempero. Com eu todo queria- tempero, viu? E, aliás, eu espero ô. também que ele tenha a mesma sorte que ele está dizendo que vai processar. Eu espero que ele tenha a mesma sorte que o Greg faça a mesma coisa com ele. Eu fiz um comentário aqui, que por justiça, eu fiz um comentário por justiça, para explicar a questão de Cida Ramos, que acabou meu comentário sendo em benefício de Cida Ramos. Não é isso? Foi em benefício. Agora, eu vou para o outro lado. Eu vou fazer uma crítica. A deputada Cida Ramos acabou de chegar à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa da Paraíba. É muito inadequado, é muito incoerente, é muito inconveniente para quem defende democracia, vai para a rua defender democracia, dá uma declaração jornalista, ameaçando jornalista, quem envolver ela com... Se ela tiver que ser envolvida em Operação Calvário, não é a imprensa, não. A imprensa não é quem faz prova, não. Quem faz prova é a investigação, é a Polícia Federal, é Ministério. E aí, se ela tiver culpa, ela não vai escapar. Ela não vai escapar. Então, discordo, deputada, veementemente desse seu posicionamento. A senhora está seguindo os passos errados do seu chefe, que foi um cara que era tão querido há 3 meses atrás, e hoje ninguém quer estar perto dele. Ninguém quer estar perto dele. Então, eu quero só fazer esse registro aí em relação à deputada Cida. E Vanderlei, que deu a informação de Bahia, está querendo saber quem é o ex-diretor do Trauma que provocou um rombo lá de 800 mil reais. Quem é... Não, quem é ex-diretor do Trauma, que foi secretário de Bahia, colocado por imposição de Ricardo Coutinho, eu sei. Se ele deu rombo no Trauma, eu não sei. Ele tá Foi Edivan Benevides, né? Não. Teve um deles lá que me parece que o tribunal está pedindo a devolução de 800 mil por compra de remédios de Araque. Segundo está dizendo aqui, Vanderlei. Eu não sei. Aí se foi de Araque ou se não foi, eu não sei. Tá certo? Mas eu acho que deve ter sido, não sei, Marcelo, não foi na votação das contas da Cruz Vermelha, não, que pediram a devolução desse dinheiro? A imputação foi ao diretor da Cruz Vermelha, Ricardo Elias, né? O nome dele, Ricardo Elias. Mas teve um diretor da Cruz Vermelha que chegou logo aqui, acho que é Egmont, né? Lembra dele? Egmont primeiro. Foi o primeiro que veio pra cá, foi Egmont. Quem sabe se não é esse aí que eles estão se referindo? Eu não sei. É difícil saber porque não deram o nome, a gente está só especulando. E aqueles que foram citados, pelo amor de Deus, imagina que a gente está apenas especulando aqui, que quer dizer que é um deles. Deixa eu fazer uma provocação a você, no bom sentido. Você é dono de uma empresa, seu funcionário é pego numa gravação, combinando como vai fazer para fraudar uma licitação para prejudicar a sua empresa. Aí você pega, faz uma viagem para Maranhão, né? Maranhão, e leva ele como recompensa para ficar do seu lado. Isso existe. Foi pego numa gravação, combinando como é que faz para poder prejudicar pessoas que estão na saúde, pô. Não assina intimação.
Eu tenho que perguntar aqui O negócio está muito. Olha, Pelo eu só menos queria esse está terminar, trabalhando, né? Mas Está acompanhando. eu só queria terminar esse negócio aqui. Uma das coisas Agora é o seguinte, mais importantes tem uma que eu pessoa percebi, aqui, a propósito do que você falou, tem um ouvinte aqui dizendo, é mesmo verdade que Valtz estava hoje em São Luís com João Azevedo? É uma pergunta, é uma provocação. Eu não sei. As imagens não Eu mostram. sei que Luiz Torres estava. Ele deu a declaração. Luiz tanto foi para Brasília, como foi também para São Luís. Eu suponho que Gilvan, você está não muito vai... calado. O que é que está acontecendo Eu com você? suponho que Você não gosta vai de dizer. coloral? Você gosta de coloral? Até gosto, mas não tem gosto coloral. Agora, se botar coloral demais não presta. É tempero só para botar cor. Coloral demais também não presta. Nem de menos, nem de Agora, mais. açafrão diz que é bom. Agora estão perguntando o seguinte: de quem é uma casa que fica na esquina da Avenida Espírito Santo com Aurélio Rocha? A vizinha descobriu quando o muro caiu e ela foi à prefeitura. Logo após, foi uma figura à casa da vizinha perguntar se ela não vendia a casa. Isso aqui é um detalhe, daqui a pouco fica o enigma aí. A pessoa está dizendo o seguinte: no primeiro mandato de Adriano Galdino, quando foi presidente da Assembleia, Ricardo Coutinho ficou com tudo, era quem comandava a Assembleia, e Adriano ficou com nada. Agora, Adriano está dizendo que quem é o presidente sou eu. E tem outra informação: mande um abraço para Carlinhos Dinias, lá em Souza. Coincidência ou não, as secretarias em Bahia era Saúde e Educação, as duas no estado gerida por OS. Detalhe aqui, a informação que vem de Brasília, viu? Quente. Quente, quem está trazendo é um deputado. Soube há pouco que estão tentando o habeas corpus preventivo nesse momento em Brasília. Os advogados Marcelo Vai, que Fábio... Mas isso aí você deu ontem. Não, mas não vinha, não houve isso. Não houve, não? Está acontecendo agora. Essa informação de um deputado que Gilvan conhece, e Gilvan agora pode comentar sobre isso. Fica à vontade, Gilvan. Eu acho que esse habeas corpus já devia ter sido dado entrada ontem. Até perguntei a Marcelo José hoje, que eu estava trabalhando muito no escritório, sem tempo de fazer pesquisa. Perguntei a Marcelo José, numa busca no STJ, você encontrou alguma coisa de habeas corpus em favor de Livânia distribuído de ontem para hoje? Aí Marcelo José disse, nenhum. Agora, foram para tratar dessas questões. E eu suponho que tenham ido para tratar com advogados capa preta, que já prestaram serviço a Ricardo Coutinho, porque Ricardo Coutinho os acompanhou a Brasília. E acompanhou não com os advogados que tratam da questão de Livânia aqui, mas com outros advogados também ligados ao governador. Não aqueles que defenderam Livânia diante das declarações de Leandro, mas outros dois advogados que foram com Ricardo para Brasília. Advogados que têm trânsito já em Brasília, algum trânsito em Brasília. E certamente foram tratar dessas questões com essas pessoas graúdas entre os advogados brasileiros que prestaram serviço a Ricardo recentemente nas ações eleitorais. Permita uma parte. Sim. O mesmo deputado está perguntando. Não achou que foi coincidência os advogados não terem dado entrada ontem? Talvez esperando a operação que saiu hoje, para depois da operação em si eles entrarem com o habeas corpus? Porque eu sinto, os elementos que os advogados dispõem para fazer um habeas corpus preventivo em favor de Livânia, por exemplo, são elementos muito precários para convencer. Porque não tem sequer as provas indiciárias fortes que levem a crer que Livânia vai ser presa. Por quê? Porque o GAECO está guardando sob sigilo, né, muitos elementos das provas colhidas para poder fechar uma operação que seja inevitável. Bom, a coisa de ontem para hoje já andou um pouco, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho também que Livânia esteve fora do Estado para evitar que, em caso de prisão, ela não trouxesse, por exemplo, a grande desmoralização que acontece com todo mundo, né, de às 6 horas da manhã ser presidente de sua própria residência, com a imprensa previamente informada para flagrar lá a prisão, a pessoa saindo algemada dentro de casa. Então, acho que é uma cautela, até porque eu já atuei em defesa de uma figura pública aqui na Paraíba, vocês sabem da história, né, no sentido de tirar ele de dentro de casa antes, porque havia uma suspeita de que ele poderia ser preso, a informação não era precisa, ele ou outra pessoa, e eu estava na casa dele até 2 horas da manhã, quando se estabeleceu que era melhor considerar que ele era o alvo, e não outras pessoas que estavam também cogitadas. Então eu disse, olha, se você provavelmente, na nossa opinião, é a bola da vez, é a pessoa que vai ser presa, então você deve sair de casa para evitar a desmoralização de uma prisão fotografada pela imprensa logo de manhã em flagrante. Né? Então houve uma divisão das opiniões na casa desse meu amigo, houve uma divisão das opiniões, e eu saí aborrecido de 1 hora da manhã dizendo a ele, olha, qual é o problema? Se você sai comigo
E se tiver alguém já com mandado de prisão, você vai ser preso. Não faz diferença nenhuma. O problema é que você vai ser preso, digamos, 1h da manhã, sem que a imprensa esteja presente, e você está comigo. Eu sou advogado, vou acompanhar você. Não tem problema nenhum. Medo eu não vou ter disso. Não tenho cumplicidade nenhuma com a sua prisão. Agora, se o mandato só vai ser cumprido de 6 horas, você saindo agora, quando for 6 horas que abordarem você na sua casa e você não estando, você vai com seu advogado lá e se apresenta. Por exemplo, você é livre do flagrante da imprensa. Então, todo mundo foi contra, achava isso uma ideia louca, não sei porque eu teria de ter aquela ideia. Aí eu disse, bom, é pegar ou soltar, aí quando eu fui sair, ele disse, eu vou com você. Ele tinha confiança em mim, muita confiança, eu saí com ele no meu carro e ele não foi preso de manhã na casa dele. Foram na casa dele 6 horas da manhã, a polícia chegou lá, não encontrou ele, porque por medida de precaução, prevendo que pudesse ser ele, entre outras pessoas também imaginadas como possíveis passíveis dessa prisão, ele saiu comigo, eu saí com ele, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso. Então, Livânia já hoje, por exemplo, ao se ausentar do estado da Paraíba, ela pode ter se precavido para não receber um flagrante desse, que pode ser inevitável amanhã ou depois. A proposta eu acho que vai acontecer. A proposta do assunto que você falou, aí agora traçando um comparativo, quando você fala de Operação Compraria e compara com essa Operação Calvário, a gente vê que era pequenas causas. Não, era pequenas causas. Nada que não vale nada. Vocês era miudeza. Nós estamos dizendo já há algum tempo aqui, as pessoas vão se assustar na Paraíba com o tamanho da bomba quando ela foi explodida. Olha, uma informação que chegou aqui de um colega na verdade, foi repassada a uma pessoa pública, né, um político aqui que passou para mim. Tinha um outro advogado nesse voo, né, em que estavam aí Livânia, o deputado falou aqui, o Marcelo vai que fabrica. Né? Só que, além desses 2 advogados, tinham 2 outros advogados junto com eles, conversando, e esses 2 outros advogados são representantes de um grande escritório lá de Brasília, que já vinham acompanhando eles desde aqui até lá, né, que estão os acompanhando. Que podem estar relacionados, a gente já está sabendo que esse pessoal que está fazendo essa operação de hoje e de ontem, esse pessoal estava naqueles aviões de Eldemora, a gente chama os aviões de Eldemora, né, que estavam estacionados no aeroporto Castro Pinto. Então pode ter... Por sua culpa, a operação foi abortada, viu? Pois é, não é por culpa não, é por conta da sua preciosa informação. Fica evidente que esse pessoal tem muito dinheiro, né? Porque se está contratando esses advogados que não são tão baratos assim, os advogados são caros. É a mesma coisa de você não sabe quem pagou os advogados de Ricardo Coutinho na defesa cara, realizada por medalhões em Brasília, nos processos eleitorais, também a gente vai saber quem está pagando. Olha, outra informação, chega de Brasília agora dizendo que o ex-governador e conselheiro Ricardo Coutinho, aposentado, foi visto ontem à tarde no TSE. No TSE. Olha, TSE ainda é atenção em andamento, né? Estão lá na agulha. Mas o seguinte, Ricardo deve ter tratado dessas questões envolvendo eleitoral e relacionamento com pessoas importantes na Justiça Superior em Brasília, né? Então, por quê? Porque se Ricardo não fizer isso por Livânia, ele está frito antes do tempo. As 2 agem contra ele também lá, né? Não, eu digo que ele foi tratar disso. Ricardo está tratando de proteger Livânia, porque ele garantiu a ela que ela teria a proteção dele. Sim. E ela sabe, sem a proteção dele, ela está entregue aos investigadores e está totalmente perdida. Com esse cerco à família dela, na medida em que esse cerco foi feito para confirmar o que Leandro já disse, sim, quer dizer, o investigador não está inventando nada com relação ao irmão de Livânia, a irmã dela e outras pessoas ligadas à família dela. Os investigadores estão só checando o que já foi dito com relação a essas pessoas, né? Então, Ricardo sabe que o país está descoberto. Ricardo sabe que o mundo foi descoberto, que a república dele, que ele fundou na Paraíba, está descoberta, né? E está descoberta de forma incontestável e de forma a não se consertar mais. Não tem conserto para isso, né? Livânia provavelmente está defenestrada, né? Não tem como Ricardo fazer por ela mais do que já faz, inclusive expondo o governador João Azevedo a vexame. Não há ninguém na Paraíba hoje que não esteja comentando esse comprometimento de João Azevedo com esse esquema de propinoduto né, e de tragédia moral. Quer dizer, um cara como João Azevedo, então prisioneiro de um esquema desse, de propinoduto, né, nesse lamaçal moral. Então você vê, ele só pode se submeter a isso se ele tiver sob chantagem. Não vejo nem que por amizade ele faça isso.
Eu vejo que estão dizendo o seguinte, olha, você faz parte do problema. Foi dinheiro arrecadado? Foi, mas o dinheiro também foi distribuído. Do dinheiro, comeu-se alguma coisa, mas a maior parte foi destinada à campanha. Quem era o candidato? Era você. Quem era o chefe da campanha? Ricardo Coutinho. Então não tem como. João Azevedo pode dizer, eu nunca autorizei isso, nunca quis, eu nunca sabia disso. E pode até dizer, como dizem, não, se o partido, na Lava Jato, foi o partido que arrecadou. Mas Ricardo Coutinho desconhecer isso, ele como governador durante a campanha, ele como chefe da campanha, ele como dono da candidatura, Ricardo Coutinho. A preocupação que ele está, né? Ele que fez os compromissos com os políticos para dar as ajudas que foram dadas. Ele que realizou os negócios contratuais com as empresas colaboradoras, né? Ele que fez as licitações, ele que se submeteu a sob preço, não é verdade? Ele que está na história aí, ele que tratou com algumas dessas pessoas, inclusive aí na praça, está aí na praça já o comentário de que esse propinoduto engrossou a cota aí de grandes empresas paraibanas, né, que passaram a ser também depositárias de recursos das figuras envolvidas. Grandes empresas se prestaram a oferecer suas contas, né, para receber essas propinas, alojar essas propinas internamente e depois tirá-las para dar um destino. Então é o seguinte, a coisa é pior do que a gente possa imaginar. Eu hoje, na verdade, não estou no bom dia, porque eu estou muito abatido com aquela tragédia lá de Suzano. Estou muito abatido com essa questão dos alunos aqui no GEL. Muito abatido com isso. Isso é uma coisa que me inferniza muito, porque eu acho que... Abalou a todos nós, né? Nós temos famílias, filhos, netos, né? Eu tenho netos, então é uma coisa que incomoda muito. Eu vivo a realidade dos pais, eu fico me imaginando, me colocando no lugar dos pais que têm os filhos submetidos a esse tipo de vexame, né? E no caso da tragédia, é porque eu não consigo nem imaginar que aqueles dois jovens sejam apenas assassinos. Uma tragédia, quando acontece com alguém que já tem uma certa idade, é uma tragédia. Quando acontece com crianças e adolescentes, destruiu a vida da pessoa na raiz. Depois o seguinte, Marcelo José, no caso, por exemplo, de Suzano, eu nem considero os dois jovens assassinos. Eu considero eles vítimas de uma sociedade que não sabe não sabe dar porto seguro aos jovens. É isso que eu considero. Quer dizer, aquele cara não nasceu criminoso, aquele cara não era de uma casa de criminosos. Aquele cara, ele perdeu o rumo porque o tipo de orientação que ele está recebendo na rua não tem nada de formação, muito menos de formação sólida, muito menos de formação moral, né? A escola já não está ensinando as pessoas a terem vida honrada. As escolas já não estão ensinando as pessoas a conhecer o que foi sempre tido como padrão. Por exemplo, então, a sexualidade. Tinha um padrão histórico? Tem um padrão histórico? Tem. Como é que os jovens estão... Isso coloco no caso do GEL. Como é que as crianças estão enfrentando hoje essa questão da homossexualidade? Diga. Como é que elas estão enfrentando? Elas acham que o corpo também é livre para fazer o que eles quiserem? Essa é a teoria dominante, né? Então, é o seguinte, as pessoas estão sendo educadas para viver uma realidade fora das regras morais. Então, isso é muito penoso, está levando a essa aflição do GEL, que é uma coisa que precisa ser compreendida nesse contexto da educação da rua invadindo a escola. É muito triste tudo isso. Né? Agora... E o menino que se viraram assassino, aquele mais velho, inclusive, me parecia que ele não tinha nem tendência, ele estava mais sob influência do mais novo. Que matou ele, né? Que matou ele, né? Que aceitou até o pacto de morrer para que o outro fizesse aquela tragédia. Mas é o seguinte, eu reputo como tragédia. E na tragédia você não escolhe vítima e você não escolhe réu. A tragédia, ela nivela as pessoas. Então, tragédia entre jovens é tragédia entre jovens. Não é que um seja criminoso, não tem nada escrito que é que na testa dele que ele deve ser um criminoso. Mas o cara vinha de uma família desestruturada, sem pai e sem mãe, morando com a avó que morreu há 3 meses, expulso da escola, amparado por um tio que queria dar um padrão moral que ele não estava tendo e nem queria mais, porque ele não vislumbrava futuro com aquele padrão moral. Se ele desvislumbrasse, ele não ia morrer, nem ia matar, mais ainda se suicidar, ele não ia fazer isso. Então é o seguinte, essas tragédias humanas dói, eu fiquei abatido, estou muito abatido, de fato, com conta disso, estou até desmotivado para falar sobre esses fenômenos que nós estamos enfrentando na nossa discussão, porque é uma discussão que está na cabeça de todos nós, fora do programa e fora das nossas atividades convencionais, que termina deprimindo, que termina invadindo a nossa privacidade e a nossa serenidade e a nossa tranquilidade só para perturbar. Então,
Eu não sei que mundo a gente está construindo, mas eu sei Aliás, que... eu não consegui assistir hoje, sabia, Gilvan? Quando começou também a mostrar não. Quando eu vejo, por Eu exemplo, o também menino sendo tratado como Eu assassino... preferi não assistir. Quando eu vejo não que o menino está absorver. sendo tratado, os dois que mataram estão sendo tratados como assassinos, aí eu fico pensando que a gente não fez, ou a sociedade não fez, né, nada para que aqueles meninos não fossem assassinos, quando eles podiam não ser, como eles não nasceram sendo. Né, e como ele pertenceu a família que não tinha nada a ver com a criminalidade. Porque é uma coisa parecida, Gilvan, vendo por outro ângulo, com o que aconteceu com aquele policial que suicidou-se. Ele publicou um vídeo no Eu Facebook. assisti aquele vídeo, E aquele me comoveu vídeo, bastante. aquele vídeo ele estava dizendo: eu vou me suicidar, estou precisando de ajuda. Alguém me ajuda, e ninguém ajudou. E não pareceu que o cara tivesse em estado de fraqueza. Me pareceu que ele tinha a consciência de que o ato dele deveria representar alguma coisa para que a vida dele não continuasse daquele jeito, nem a vida dos seus colegas Exatamente. de profissão e de E atividade. ele falar da vergonha de receber o pior salário do Brasil. E tristemente, lamentavelmente, pouquíssima gente dos nossos colegas de imprensa deram destaque devido para esse ato Você acha extremo. que E o governo não deu Você acha uma que o nota. governo- não, O governo não deu uma nota. O governo certamente agiu para que aqui não se transformasse numa grande notícia, que por si mesmo já era uma grande notícia. Já era, e foi. Né? Por quê? Terminou sendo, né? Porque ia colocar em checklist todas as as desumanidades que o governo vem praticando com o servidor público. Pois é, mas expôs. Ele citou nomes e tudo. Agora, uma pessoa está dizendo aqui, encerra o programa perguntando: quando é que o Tribunal Regional Eleitoral vai, enfim, julgar a AGE do Empreender? Eu pergunto, na hora que o tribunal resolver não fazer mais por Ricardo Coutinho o que tem feito em termos de proteção. E os fatos vão demonstrar, como já estão demonstrando com relação ao Tribunal de Contas e outros poderes, que não vale a pena fazer isso. Porque passa a imagem de que ele é um homem honesto, quando os fatos vão demonstrar, agora a investigação policial, vão demonstrar que não tem honestidade nenhuma, que era tudo uma capa. E porque tantas pessoas com prestígio de autoridade estavam no sistema de que protegia quem estava cometendo, quem estava delinquindo. Então, veja, eu acho que as pessoas não estão mais dispostas. É possível que mude de humor, e é possível que mude de atitude, e é possível que mude de julgamento. Eu fiquei muito otimista com a deflagração da terceira fase da Operação Calvário, porque anteriormente houve o quê? Houve uma preocupação se o preso iria realmente fornecer as informações que a investigação queria ou não, ou ele ia adotar a tática do silêncio, ia suportar aquilo, o crime de diversos, ele ia suportar sozinho. Essa etapa foi vencida. Ele abriu o jogo em mais de 12 horas, contou tudo, entregou o que ele tinha que entregar. Outra coisa, ninguém faz delação premiada para contar 80% de verdade e 20% em verdade e fantasia. Não faz isso porque o advogado alerta ele. Você pode perder tudo pelo pé. Então você conta exatamente o que você sabe. Porque na Lava Jato também tem acontecido isso, e onde acontece o prejuízo é grande para quem prejuízo é negou total. informação. Ô Marcelo, fazer só um apelo aqui para que a próxima operação seja tarde, para que aí o vereador de Souza possa dormir mais tranquilo, não é? E depois não fique reclamando. Então, É a operação Sal Grosso e Coloral, né? Operação Feijoada. Feijoada, vai ser meu dia. Um abraço a todos, até segunda-feira.